2h30? 3 horas? Não, mentira. 1h30, não lembro quanto tempo é. Mas é bastante conteúdo, a gente vai passando aqui, o Felipe já explicou um pouquinho, então. Mas vocês viram que eu falo rápido, né? Então... É. Eu falo na velocidade 1.5. E cadê minhas anotações aqui? Esse vai encher anotações? Não? Bom, então tá. Ah, tá. Boa. Bom, então vamos lá. Voltei. Fez a piada da imagem? Falou da imagem? Só expliquei que a imagem foi feita por inteligência artificial, mas eu não dei os detalhes técnicos. Alguém gostou da imagem escolhida aqui para essa palestra? Muito foda, né? Horrível, né? Gerada com inteligência artificial, né? Então vamos lá. O primeiro ato, então, que a gente... Hã? Troco. Primeiro ato, então, nós vamos falar sobre a ilusão, né? Óbvio que eu que falaria sobre a ilusão da inteligência artificial, mas o que eu queria pedir para vocês... Eu estou olhando para ver o público, eu estava tentando reconhecer antes ali, para ver o que eu vou cortar da palestra ou não, porque depois o César me xinga, né? Mas acho que uma ou outra coisa eu vou precisar cortar. Mas o que eu queria pedir para vocês é, tipo, vamos tentar ficar de mente aberta, assim, e também pensar que a gente dividiu a palestra em falar de ilusão, falar do que na nossa visão são conceitos que talvez estejam sendo passados de uma forma errada ou enviesada, mas a gente vai falar também de bastante coisa legal, viu o Felipe comentando disso, o Felipe vai falar de bastante coisa legal. Então a gente vai ter esse contraponto que eu, particularmente, acho importante para qualquer assunto que a gente vai falar, né? Então, se a gente vai falar de inteligência artificial, vamos tentar dar uma problematizada e a gente começa com o que a gente está chamando aqui de ilusão. É isso aí. Tá, César filmando ainda. Puta merda, bem nessa hora. Esta aqui é a MWeb. Tá? A MWeb é super reconhecida aí no mundo. Muita gente deve reconhecer, ainda mais essa galera que está aqui, galera da Ecosys, eu conheço ela, muita gente conhece e tal. Ela é uma super referência em futurismo, né? E ela deu uma palestra no SXSW 2024, que eu imagino que o César viu, muita gente aqui deve ter visto lá ao vivo também, e também em vídeo, acompanhando ao vivo e depois. Uma palestra, uma pessoa de super relevância no mercado e com o tipo de assunto que ela fala, no maior evento de inovação do mundo, talvez, falando sobre esse tema. Eu vou tentar medir minhas palavras aqui, porque estamos num evento corporativo, mas grande parte do que a Amy fala, quando ela fala de inteligência artificial, na minha concepção, eu acredito que na do Felipe também, é meio que groselha total. Então aqui eu já começo falando que, reforçando, maior evento de inovação do mundo, uma pessoa referência em futuro, o evento que dita a tendência de futuro de tecnologia, a pessoa que dita a tendência de futuro da tecnologia. E ela está falando groselha atrás de groselha. Não vou entrar nos detalhes, mas o que nos cabe, né, ela já inicia a palestra falando que com a inteligência artificial generativa, agora você pode criar software em tempo real. Isso aqui é desinformação, é mentira, isso não é verdade, não é assim que funciona. Poderia ela estar fazendo uma analogia, mas ela não está fazendo uma analogia. O que ela faz é uma comparação da época que ela viveu de Windows em caixinha, software em caixinha, software as a service, anos depois, e ela coloca a inteligência artificial generativa para gerar código como um próximo passo depois disso. Então veja na lógica dela. Software de caixinha, software as a service, inteligência artificial. Eu, como desenvolvedor, faz tempo que não atuo como desenvolvedor, mas a gente segue sempre pesquisando sobre o assunto. Essas coisas, para mim, nem têm relação uma com a outra. Muito mais conectar a inteligência artificial generativa e dizer que este é o dia de hoje. Tá? Se a gente for aprofundar, tem coisas que a gente já está usando, né? O CEO do Google falou que, sei lá quantos % do código no Google hoje já é gerado por inteligência artificial. Mas não é bem assim. A minha preocupação é essa, assim, sabe? A minha preocupação é que alguém, com o peso dela, com o peso desse evento,
propaga, e aí o que acontece? Chega na Dex, que é a empresa que eu sou sócio, e as pessoas estão debatendo sobre o assunto. Chega nas outras empresas do ecossistema, chega em todas as empresas. O que chega? Isso. Que as pessoas, não existe mais programador e que o paradigma agora é inteligência artificial generativa que está fazendo código. Isso não existe. Alguém já viu ou usou algum software que foi gerado por inteligência artificial generativa, algum software no dia a dia? Não existe. Não tem como. Sabe, do jeito, principalmente do tipo de software que ela está dando exemplo. Mas parece que eu estou brabo, tá, gente? Mas não é. Eu falo só enfaticamente assim que eu estou falando. Mas acho importante a gente salientar isso. Vamos ver o que mais que eu tenho de anotação aqui. É isso. Como essa frase aqui já está na internet, porque eu já falei, então eu vou repetir. Não estou sendo escroto de me autorreferenciar, tá? Mas é porque fazia sentido aqui. Nem tudo, tá? Dentro de futurismo, a Bazanella eu vi que está aqui. Desculpa, Bazanella. Mas tem muita gente foda fazendo e falando sobre futurismo, a Bazanella é uma delas. Tem muita gente e tal. O que eu vejo da minha participação de eventos aí de inovação, e eu falei aqui num site que faz tempo que eu não atualizo, mas está lá o texto. Futurismo e eventos de inovação estão se assemelhando a culto e boa parte do conteúdo está desconectado da realidade. Então, dos eventos de inovação que eu participei, ou que eu fui, ou que eu vi depois, para mim é isso aqui. Não se diferencia muito do que a gente vê no dia a dia e que a gente reclama. Pô, isso aqui parece... Pô, isso aqui é coisa de coach, isso aqui é coisa de culto, mas na tecnologia é meio isso que está sendo replicado. Quem quiser ler mais sobre esse assunto que eu falo aqui, mais sobre eventos de inovação, e aqui eu puxo para a nossa empresa, que a gente tem a Brasil JS, que é um evento de inovação de verdade. Onde tecnologia é lançada, onde uma empresa vai falar sobre um case, um caso de uso de inteligência artificial de verdade. Aí sim, isso é evento de inovação. Um evento onde... Era aqui que eu ia falar? Eu gosto do Piangers, tá? Todo mundo adora o Piangers. Não? Sim. Mas... Pô, já vi ele falar diversas vezes, replicar essas coisas que ele viu no SXSW, em outros lugares, e o cara é cativante, ele monta aquela narrativa dele que é linda, maravilhosa, todo mundo ama. Só que ele está falando besteira, tá meio que falando ali, replicando o que a MWeb está falando. E aí, isso vem sendo replicado, né, já há bastante tempo, há mais de anos, né? Então a gente tem casos, acho que eu vou ter que clicar com o dedo aqui, né? Vou botar um videozinho e depois eu comento, então. Eu agora quero fazer reflexão com vocês, assim. Imaginem que, se o chat GPT-4, ele tem mais ou menos, chutando pra cima, 155, e o Einstein tinha 160. Imagina o Einstein tentando trocar uma ideia, explicando relatividade pro cara de 60 de QI. Imagina o Einstein tentando e o cara, assim, tipo, olhando e não entendendo absolutamente nada. A gente tá falando um QI 2 vezes superior, só. 2 vezes. Do chat GPT 3.5 pro chat GPT 4, houve uma evolução de 10 vezes. Agora imagina que o chat GPT-5, ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein. Se o Einstein, tendo 2 vezes o QI de uma pessoa mais lentinha, conseguiu mudar e transformar totalmente a nossa comunidade, a gente não teria GPS se não fosse o Einstein. A quantidade de coisas que ele trouxe, só 2 vezes. 2 vezes. Então, a gente está a uma atualização da era de Ultron. Se do 3.5 foram, tipo, 3 meses quase. Meu Deus. Você entende? A gente tá falando de um prazo muito menor do que vocês estão imaginando. Bom, esse é o Felipe Castanhari. Alguém viu esse vídeo na época? Sim. No Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil, do mundo, não sei, né? Sei lá quantas milhões de pessoas assistindo. Tá ali o Felipe Castanhari, que eu até acho interessante o conteúdo que ele faz, e o Cauê Moura também acompanha, acho interessante. Mas eles estão, de novo, replicando. Ele não tirou do nada aquilo ali. Ele tirou de... Inclusive, até hoje ele não aceita que as pessoas zoam ele por causa desse vídeo, nem o Cauê Moura. Né? Eles continuam replicando, né? Então tem, de fato, conteúdo embasando o que ele está falando na internet. Né? Só que aí é o meu ponto sobre os eventos de inovação e tudo que rola, porque as pessoas ficam propagando isso e quem cria conteúdo como eles acaba também replicando. Né? Tem mais uns exemplos aqui que eu acho que são legais. Mas antes disso,
achei interessante, estava botando, até estava falando com o Felipe, tem um tweet oficial, né, do Podpah sobre isso, da época, né, lá no dia, isso aí foi no ano passado, da época, né, de agora, né. E olha que interessante, porque até o Twitter já meio que marca isso aqui com aquela funcionalidade que não é inteligência artificial. Vocês podem achar que é, mas essa funcionalidade aqui é uma funcionalidade humana. Pessoas que usam o Twitter podem se inscrever para reportar se um tipo de conteúdo ou é falso, ou enfim, espalha ódio e tudo mais. Até o próprio Twitter então já marca esse vídeo dizendo que não existe inteligência real nos modelos de LLM, né? Porque as pessoas, a comunidade ali por trás disso fez uma flag disso. Então achei interessante. Vamos para mais um outro aqui. A gente ouvia antigamente, né? Vai estudar programação, porque programação é a profissão do futuro. Virou programador, você tá garantido. Os caras criam AI, acabou com a porra da programação. Ninguém mais programa porra nenhuma. Não, faz o seguinte, vai trabalhar com artes, porque arte é uma coisa do ser humano, o ser humano cria, a máquina não cria, vai lá agora o AI faz arte muito melhor que qualquer ser humano que você já viu na tua frente. Médico, porra, médico não tem como substituir, a medicina é algo pessoal, foda-se, AI vai lá, descobre as doenças, 3 anos antes dos médicos descobrir, faz os exames que o médico não consegue fazer. Vou falar uma coisa pra você, se você tem filho agora, convence ele a virar pintor de parede. É isso. Um bom eletricista vai ganhar milhões de reais em 2046. Anota o que eu estou dizendo aí. Como piada eu acho engraçado, né? Assim como eu também acho interessante como piada ali, ou como, enfim, o que o Castanhari falou. Aqui pro Rafinha dá para passar um pouco de pano, ele, não sei o quanto ele tá só usando isso para fazer piada, mas de novo, essas narrativas vão entrando em tudo que é lugar, né? Rapidinho, eu trouxe alguns exemplos aqui agora pra gente olhar. É uma merda ficar fazendo pergunta, né? Mas quem, e não pode mentir, quem usa o ChatGPT na real, assim, no dia a dia? Caralho. O Duda levantou lá. Bom, depois eu vou perguntar pra entender os contextos e tudo bem. Não vou dizer que eu não uso no dia a dia, tá? Mas eu trouxe aqui um exemplo que eu queria até ver as expressões e para ver se a gente está na mesma página em relação ao que é o ChatGPT. Depois o Felipe vai explicar em detalhe tecnicamente, outras coisas e tal. Quando a gente falou sobre fazer este evento, eu pedi para o ChatGPT me dar uma descrição sobre esse evento, porque o César estava ali em cima, precisamos da descrição. Aí eu pedi para o ChatGPT fazer. Então, considerando o título da palestra, inteligência artificial real, não caia na ilusão, blá blá blá, um título que os seres humanos aqui inventaram. Cria aí elabora uma breve descrição. E aí aqui a gente tem a descrição gerada pelo ChatGPT. Eu marquei em negrito tudo que eu achei baboseira. E tudo que eu acho que não faz sentido nenhum nesse texto que ele gerou, baseado no que eu pedi. Tá? Então, aquela coisa. Eu acho que é uma ferramenta foda, eu acho que tem muitas aplicações, só que eu acho que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Eu acho irresponsável da minha parte vir dar uma palestra ou ir falar sobre alguma coisa, simplesmente tacar no ChatGPT e sair utilizando. Não estou dizendo que vocês fazem isso, mas muita gente faz, né? E em muitos casos pode ser, enfim, pode ser perigoso, pode dar problema na empresa, muita coisa. Não vou ler para vocês, mas acreditem em mim. É um blá 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 aqui, sendo que o título eu estou meio que deixar claro que que vai ser uma crítica, mas aqui ele traz puxando mais para o lado legal da inteligência artificial e tudo mais. Bom, aí Felipe e eu revisamos e colocamos com as nossas palavras, baseado naquilo ali, então, só para trazer este exemplo. Outro exemplo, o que é o ecossistema no ChatGPT? Primeira coisa é, não se faz isso aqui, eu só trouxe porque eu sei que as pessoas estão fazendo. Né? O meu filho veio esses dias, porque eu procurei no ChatGPT. Meu Deus, cara, meu filho, cara, puta merda. E aí explicar, né, pro guri de 17 anos. Mas enfim. Mas em primeiro lugar, eu não vejo muito motivo para te procurar. O Felipe já falou isso. Não vejo muito motivo para te procurar alguma coisa no ChatGPT. A base do ChatGPT é o quê? Não é todo o conteúdo, né, que eles roubaram da internet, que a OpenAI roubou da internet, e mais uma série de outros dados. Então, tipo, fazer pergunta nesse é muito melhor procurar num mecanismo de busca, né? DuckDuckGo, Google, qualquer outro. O que é o ecossistema? Bom, a primeira coisa que ele já me trouxe é que é uma plataforma de gestão de desempenho. Procurando no Google, achei de fato. Existe um software lá, uma plataforma de gestão de desempenho.
Mas aqui, se a gente for olhar, tipo, a gente não tem muita opção, é diferente, né, a abordagem de um mecanismo de busca, porque ele não é um mecanismo de busca, né? O que é o EcoSys fundado por César Paz? Bom, aí ele traz de fato aqui o EcoSys fundado, é um conteúdo que está lá no site, dá uma enrolada e diz que o EcoSys, entre as atividades e valores promovidos, estão a integração entre arte, ciência e espiritualidade. Ou EcoSys, não o OnSummit. Entenderam? Então, eu acho que esse é um exemplo bem didático assim, do que eu quero dizer, de tipo que não dá para sair usando deliberadamente, copiando, colando e tudo mais, porque esse é o tipo de coisa que vai acontecer em todos os momentos que você estiver usando. Não só o ChatGPT, né? Qualquer outra solução dessas que sejam semelhantes. Tá? Quem fundou a BrasilJS? BrasilJS foi fundada por Jaidson Gomes e Felipe Nogueira Moura. Não tem, e tá desde a primeira versão do GPT. Me ensinaram que eu podia falar pra ele, né, que está errado a informação. Daí ele responde, tá, obrigado por me instruir, mas não muda, faz anos que ele não muda, né. O meu nome é Felipe Nascimento de Moura, e aí eu uso Felipe N. Moura em todos os lugares. E ele deduziu que N era Nogueira, azar, vai. E aí ele decidiu isso, que Felipe Nogueira. Exatamente. Então o Felipe é o Nogueira. Se a gente pergunta quem é Felipe Nogueira Moura, é o Felipe. É o Felipe aqui, com algumas informações, acho que aqui a maioria até é real, mas o Felipe é o Felipe Nogueira. Ele decidiu que esse é meu nome agora. Isso aí, a partir de agora é isso aí. Agora eu vou fazer o meu jabá aqui, né? Até às 18 horas eu sou sócio aí do Felipe, do César, da Nath, Nano e tudo mais. Depois das 18 eu sou músico, artista. Eu já lancei alguns sons, aqui está o meu site, é jaidson.com, meu nome mesmo. E eu lancei, recentemente eu lancei um novo som, que o nome da música é Camisa Amarela, uma letra em português que fala na perspectiva de uma pessoa que usa a camisa amarela e que propaga um monte de besteira por aí. Enfim, não vou falar muito sobre o som, o que importa aqui é o que eu vou falar depois. Mas assim, para lançar um som eu precisava de uma arte para o som, né? A arte que vai lá para as plataformas e tudo mais. Arte, será que não dá para usar um Midjourney, alguma outra solução dessa? Dá, né? Tá todo mundo usando. Então, dado o contexto da música, né, comecei a pensar, na música uma pessoa, um homem, né? Ele tá falando na primeira pessoa. Esse homem ele usa uma camisa amarela, ele usa um óculos escuro. Então pensei que nessa arte podia ter um fundo assim com uma moto, uma pessoa, um motoqueiro com capacete. Pensei que podia ter uma mãe e uma filha. Pensei em algumas coisas assim e tal. Pensei, bom, vamos ver se assim a gente consegue uma imagem. Aí eu fui testar o Meta AI para isso, que saiu essa semana. Então tá aqui a imagem da capa sugerida pelo Meta AI. Um capacete flutuante. Tá bom, um homem de camisa amarela, duas pessoas ali, um celular na mão, meio aleatório. Vamos testar outro. O Adobe Firefly. Um senhor com um capacete de bicicleta, umas notas de dinheiro aqui, porque na especificação eu falei alguma coisa sobre dinheiro também. Outro do Adobe Firefly, também aqui uma mão alienígena de um Papai Noel, não sei exatamente o que é, uma moto, tudo bem. Aqui do Dali, que está embarcado no ChatGPT. Tá, muita gente pode olhar e achar que é interessante isso aqui, né? Aqui tem uma cara meio desfigurada, não sei o quê. E aí entra num ponto que eu acho super relevante da gente falar, mas não vou me aprofundar porque a gente falaria por horas aqui sobre isso, mas é que é a questão tipo da arte, né? E tem muita gente talvez falando que o que está sendo gerado com inteligência artificial também é arte, isso é questionável, a gente pode debater, mas eu preciso trazer para vocês informações. Então, obviamente que eu não iria usar inteligência artificial para gerar uma imagem, uma arte para o trabalho que eu estou fazendo. Porque eu, como artista ali, quero que um artista também trabalhe comigo para que a gente tenha uma conexão real. E a minha conclusão que eu queria falar para vocês, e eu acho que a gente pode aplicar em várias outras coisas, é que é simplesmente impossível replicar um processo de qualquer artista com qualquer inteligência artificial e nunca vai ser possível, na verdade. E eu trago aqui algumas ideias, assim. Então, quem é da área mais de design ou alguma outra semelhante vai entender um pouco. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que, tipo,
para que o artista fosse capaz de iniciar o processo de fazer uma arte para uma música minha, a gente primeiro teve que conversar muito, ele teve que entender quem eu sou, qual era o meu objetivo, ele teve que ouvir a música, ele teve que usar os 30 anos de experiência dele, até ele chegar aqui, não esqueci como é que é o nome disso, storyboard talvez, não sei. De possíveis referências. Então ele me apresentou isso, falou, depois de algumas semanas, ele já, Edson, cheguei em algumas referências. Então aqui, referências quando a gente for usar rosto, referências quando a gente for fazer algo black and gray, referências mais coloridas. Teve várias outras interações para isso. Isso no trabalho inicial, né? Bom, aqui um próximo passo, onde ele me apresentou, olha, eu pensei nesse personagem, assim, com tais referências, foi evoluindo o personagem, foi evoluindo o fundo, cada detalhe do fundo, blá, 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 pensou em algo colorido. Aí ele, depois de outro processo, quando a gente pensou numa historinha, ele fez isso, fez aquilo, blá, 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 me apresentou. E a gente chegou na arte final desta minha música, né? Que pelo menos no meu ponto de vista, mas tipo, com todas as referências que eu queria como artista e que ele como artista fez, isso aqui é um resultado que é impossível de chegar com qualquer tipo de inteligência artificial. O que eu mostrei antes, sim, e às vezes tudo bem, né? Acho que tem a gente como EcoSys aqui, como empresa, como Dex, a gente usa inteligência artificial para gerar imagem, tudo bem, tem casos que funciona. E acho que esse é o meu grande ponto aqui, tem casos que funciona, né? A gente não vai aplicar para tudo. O artista é o Gustavo Serrano, tem aqui o arroba dele e tal, ele fez as reedições do Raul Seixas. Agora tu imagina fazer a reedição do Raul Seixas usando inteligência artificial, né? Não faz sentido nenhum. Mas enfim. Tem mais um exemplo do primeiro som que eu também lancei, que muita gente talvez não saiba, eu usei inteligência artificial no primeiro som que eu usei, que eu lancei. Né? E eu vou trazer aqui para vocês verem onde é que é. Agora eu tenho que clicar ali, não? Será que eu só aperto? Posso dar play? Não. Tem que clicar, esse aqui tem que clicar mesmo. Opa. Cadê o mouse? Tô chegando ali. Acho que Cobain, the leader of one rock's most gifted and promising bands, Amy Nirvana, Winehouse is dead. found dead in her London home. She was just The Jimi 27. Hendrix experience is over. Police said The acid rock heroin is musicians responsible for the died. death of world-known rock singer Janis Joplin. a minha música. Alguns segundos. De novo, o processo de eu como artista e com o meu produtor e com a minha banda de ter a ideia que a gente queria este início é um processo completamente humano e artístico e não replicável, certo? Outro processo que talvez não seja replicável é o processo de eu pensar assim. Eu peguei trechos de matérias de rádio dos anos 50, 60, matérias da TV, e eu estou usando esses trechos. Era o que eu queria como artista. Mas eu pensei, isso aí isso aí pode ter copyright, então eu posso entrar numa disputa aqui que eu não quero, que é ter que falar com a BBC de Londres para poder usar o áudio quando eles anunciaram a morte do Jimi Hendrix. Então o que eu fiz como técnico, né, e como artista também? Peguei os vídeos, cataloguei, cortei, fiz a transcrição utilizando a inteligência artificial, a transcrição de cada pedacinho de áudio, fiz a transcrição. Depois de feita a transcrição, utilizei a inteligência artificial para gerar áudios diferentes com o tipo de voz que eu queria. E depois, na parte de produção e engenharia de música, aí sim teve o efeito que a gente quis colocar, que é um efeito de rádio mais antigo, numa delas, que é uma notícia mais antiga e tudo mais. Mas entenderam o meu ponto, né? Então, existe uso real e eu, que sou um grande crítico da inteligência artificial, estou usando. E essa música aqui a gente fez no final do ano passado, né? Então, acredito que esse é um uso interessante, assim. Agora não vou conseguir sair dali, Felipe. Olha ali, ó. Tô preso ali, ó. Aí. E para não perder a oportunidade de dar uma militada anticapitalismo, eu trago esse tweet aqui do Need for Speed, que é um perfil muito legal, dessa semana aqui, né, novíssimo. Ele fala que a arte feita por inteligência artificial é o ápice da artificialização da vida no capitalismo tardio. A arte é o produto das forças que atravessam os artistas.
Ela nasce porque precisa emergir para nos afetar. Inteligência artificial produz fruição estética, horrorosa, e descola a arte de sua razão de ser, vira puro consumo individualista. Prometo que é pouca dose anticapitalista da palestra, porque o Felipe estava me xingando já. Vou até passar isso aqui. E para eu fechar esse ato 1, quem é da nossa geração aqui, não sei se acompanharam, o programa Chaves ficou fora do ar, né, por anos e tudo mais, e agora entrou, tinha toda uma comoção que ia entrar no ar, e já estava se especulando que eles iam fazer essa merda, e eles não decepcionaram, foram lá e fizeram, no caso o SBT, né? Que eles usaram inteligência artificial para revitalizar os vídeos, né? E o resultado é esse aqui, ó. Esta aqui é a cara do Chaves no episódio lá de Acapulco. Isso aqui é um resultado que vocês vão ver em qualquer tipo de inteligência artificial que tenta fazer o upscaling e que usa outras técnicas, e este é o resultado. Saiu mais o episódio semana passada, mesma coisa. Olha a cara aqui, não sei se está dando para ver tão... acho que dá sim. Mas olha a cara aqui do professor Girafales, né, meio deformada, assim, com uma... Então aqui eles usaram, na verdade o SBT eles não fizeram ainda uma manifestação técnica sobre o que eles fizeram. A gente especula por saber que muito provavelmente eles investiram pouquíssimo dinheiro para fazer esse trabalho, usaram ferramentas prontas para fazer esse trabalho e não tiveram esse cuidado humano assim de ver, pô, se o resultado ficou assim, será que não é melhor deixar a imagem velha lá dos anos 70, 80, não é melhor do que isso aqui? Parece o Sérgio Moro aqui, o robótico, não sei o que é. Enfim, gente, concluo o ato 1, volto daqui a pouco com intervenções e... Ou aqui eu ainda tem... Ah, não, tinha essa parte, né? Tá. Ato 2, então, aqui, equalização, né? Equalização pra gente tentar agora... Sei que vocês estão ansiosos para ouvir o Felipe, também estou, mas já tem spoilers. Mas aqui eu acho assim, a impressão que eu tenho de trabalhar com tecnologia, e não é soberba, tá, gente? Eu acho que todo mundo que é especialista numa área acaba tendo ali o seu viés de pensar, pô, mas eu estudei tanto tempo isso, trabalho tanto com isso. A minha impressão é que a grande maioria das pessoas, por conta desse hype, enxerga ChatGPT, Gemini, Cloud, Meta AI, qualquer coisa assim, mais ou menos assim. Tem a solução, eu tenho um monte de computador ali, um pouco de mágica de alguém e eu saio usando. Essa é a impressão que eu tenho. Tá? Na nossa visão, né, o que está acontecendo hoje é um pouco isso aqui. Sim, nós temos essa camada e nós temos uma grande camada de marketing, uma grande camada de publicidade, fazendo com que isso aqui aconteça para que todo mundo use e tudo mais. Isso aqui é meio padrão, assim, mas está acontecendo, acho que numa escala talvez não antes vista, assim, né? E agora, para a gente começar a aprofundar um pouco mais, esse aqui é talvez um extrato ainda pequeno do que é inteligência artificial e o que é ChatGPT, Gemini, Cloud, Meta AI, tudo isso que a gente está falando. Então, no hype, talvez a gente esteja aqui em cima, né? E a gente trouxe aqui, de novo, isso aqui é uma porção do que existe, tá? E não é que a gente queira que vocês saiam daqui sabendo ou pesquisando sobre cada uma dessas coisas. É só trazendo alguns assuntos ainda muito macro, mas para que vocês tenham ideia de que para isso aqui funcionar existe tudo isso. E eu sei que parece elementar falar isso, meio besta, mas às vezes eu acho que a gente esquece de que para poder rodar lá o ChatGPT a gente precisa de eletricidade, né? Primeiro precisou para treinar os modelos. Primeiro precisou para que tenha um servidor. Precisou para que tu tenha o teu celular carregado, ou o teu computador. E acho que a gente... São Paulo sabe bem, né? A gente também sabe bem. Mas, tipo, essa aqui é a principal, né? E a gente ainda colocou aqui 3 alicerces que a gente também... Eu também enxergo que a gente esquece, mas que, tipo... Tudo isso aqui é software, na verdade. Sabe? Ah, o ChatGPT. O ChatGPT é o quê? É software. Nada mais é do que software. Tá, mas e os data centers onde foram treinados e as LLMs? É software, né? Tem uma camada de data center gigantesca em cima de eletricidade, gastando muita eletricidade, cloud, servidores, bancos de dados. Para que isso aqui exista, tem uma camada antes, que é uma camada de software que foi desenvolvida.
Então, sei lá, e de novo, quero que vocês percebam junto comigo que para isso aqui existir tem mais um monte de coisa. Isso aqui, sem Linux, isso aqui não existia. Esta camada aqui. Então a gente pode inferir que sem Linux não existiria isso aqui. Né? E não é que a gente superamos o Linux. Agora o Linux está lá, ponto final, acabou e agora ele é a base. Não. Ele é um projeto que precisa de centenas de milhares de desenvolvedores trabalhando o dia inteiro e muita empresa e muito dinheiro e tudo mais para que isso possa existir. E a mesma coisa com os dados. E aí a gente entra em inteligência artificial que ramifica em várias outras coisas, tal, que o Felipe foi falar mais em detalhes. E muita coisa também depende da internet. Eu brinquei ali que a OpenAI roubou os dados da internet porque foi meio isso que eles fizeram. Né? Então tem toda essa massa de dados que a gente conseguiu gerar. Bom, tem muita coisa que a gente depende da internet. Vai acessar o ChatGPT sem internet. Tem soluções de inteligência artificial que, beleza, rodam offline. Aos poucos a gente vai tendo modelos mais performáticos. Mas, enfim, acho que essa é uma visão um pouco mais sóbria, assim, na hora de falar sobre. Né? E, de novo, eu me coloco aqui, Felipe também, com muita humildade de falar, a gente não é especialista em inteligência artificial. Né? A gente fala muito sobre o assunto, lê muito sobre o assunto, mas em algumas dessas camadas aqui a gente é especialista. Então, quando a gente fala, quando a M-Web vai no South by Southwest falar aquela groselha que ela falou, aí me deixa meio puto mesmo. Não, porque então quer dizer que... Porque essa que é a ilusão, assim, e a gente é um pouco culpado até na área de desenvolvimento de software, que é, a gente trabalha muito com camada para abstrair camada, para abstrair camada. Né? Só que às vezes a gente abstrai e meio que deixa de lado todo o resto. Né? Então, quando a M-Web, e aqui eu estou tentando provar para vocês que ela está falando merda, quando ela fala que o inteligência artificial generativa está gerando software em tempo real e que talvez esse é o futuro, isso simplesmente não faz sentido algum. Né? Não faz sentido nenhum. E acho que agora cala a boca? Não. Quase finalizando a minha parte aqui, mas esta semana o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, que eu acabei de falar para vocês que está lá na base, né? Uma das pessoas mais importantes, talvez, na vida de todo mundo aqui, ninguém sabe, que é o cara que criou o Linux, que eu acabei de comentar que é a base da internet, basicamente. Né? Esta semana, ele deu uma entrevista onde ele já vem falando coisas parecidas, assim, mas essa semana o headline foi esse. Né? A abordagem dele para inteligência artificial é ignorar, porque ele acha que toda a indústria de tecnologia ao redor está numa posição muito ruim e que tudo é 90% marketing e 10% realidade. Então, de novo, tudo que a gente está falando aqui, claro que tem a nossa experiência na área de tecnologia, mas também tem as pessoas que a gente acompanha, que a gente lê e que são muito sóbrias sobre o assunto. Linus Torvalds é uma pessoa que eu acho assim... Vou ouvir o Linus Torvalds, que é o cara que criou o software mais importante do mundo, ou vou ouvir... Não vou usar o Pianger de novo. Vou ouvir, sei lá, alguém que está falando baseado num vídeo no YouTube falando sobre inteligência artificial. Né? Então, cara, isso aqui é embasado. O software mais complexo do mundo foi esse cara que criou. Centenas de milhares de desenvolvedores todo dia trabalhando para manter o negócio, para manter o que a gente usa todo dia. Sabe? Então, para mim é muito mais sóbrio a gente ir por aqui. O Jaron Lanier, que alguns de vocês devem conhecer, também fala bastante. Eu não concordo com todas as ideias dele, mas quando ele fala aqui que o perigo, então, não é que a IA vai nos destruir. Né? Ela vai nos deixar louco, talvez. Eu concordo. Estamos chegando aí. Aqui também ele fala que, como um cientista da computação, ele não gosta do termo inteligência artificial. Só que ele fala há anos já, há muito tempo já, até antes do boom da inteligência artificial. Né? Porque esse cara, para quem não sabe, ele cunhou o termo realidade virtual. Né? Esse cara vendeu lá uma startup nos anos 80 para a Microsoft e tal. E é interessante ler o que ele fala e ouvir o que ele fala, porque ele participou um pouco desse processo não dessa popularização de agora, mas lá nos anos 80, 90, quando começou a se falar sobre realidade virtual, que ele cunhou e que ele tinha uma empresa disso, e a visão dele era que esse era o termo talvez mais correto. Né? E aí ele fala que inteligência artificial é um termo que engana as pessoas. E aqui estamos nós, muitos anos depois, sendo enganados.
Vou continuar aqui, tá, gente? Dando pitaco. Alô. E aí? Bom, mas como eu disse no início, a ideia não é dar um balde de água fria, né? Então eu vou tentar achar um jeito de a gente equilibrar aqui e alinhar as coisas aqui também. Mas assim, uma frase que o Lenier tem, justamente ele comenta que a inteligência artificial ela não é inteligente, porque na verdade o que ela faz é só estatística, matemática, e ela não é artificial porque tudo que ela usa é baseado em conhecimento humano. Então ela não é nem inteligente nem artificial. Por isso que ele tem esse argumento que a IA é um nome muito ruim para essa tecnologia, né? E hoje em dia como é que tá, né? IA everywhere, né? Qualquer coisa todo mundo quer botar IA, por quê? Nem sei por quê, mas eu quero. Mas na verdade o que está acontecendo... Opa, é para baixo, bota. É que é generative AI, né? Todo mundo tá falando sobre IA generativa everywhere. É o que está hoje no boom. E aí eu queria trazer um pouquinho dessas diferenças para a gente também ficar alinhado, né? Mas afinal, o que é uma IA? Então assim, a inteligência, né? Existem vários tipos de inteligência que a própria psicologia estuda e tudo mais, né? Como inteligência linguística, lógica matemática, espacial, corporal, interpessoal, intrapessoal, naturalista e também musical. Então tem várias formas de tu demonstrar inteligência, né? E conceitualmente a inteligência é a habilidade de adquirir conhecimento e aplicar esse conhecimento para alguma coisa, né? E evoluir com o resultado que tu aprende dele. E artificial, né, seria uma coisa que não tem envolvimento orgânico. Uma coisa que foi artificial foi, portanto, criada aí por humanos. E aqui uma coisa interessante na terminologia, uma coisa artificial é normalmente inspirada por algo natural. Quando nós inventamos uma coisa que é, obviamente, artificial, nós normalmente partimos de milhões de anos de tentativa e erro da natureza. A natureza tentou e falhou, até chegar num objetivo, num resultado que nós nos baseamos, então, para poder seguir a partir dali, né? Então, uma coisa interessante na definição mesmo, né, do que é uma coisa artificial, é uma coisa criada por seres humanos. Essa é a definição de uma coisa artificial. Então, inteligência artificial, ela já meio que não se encaixa nesse termo aí, porque, apesar da inteligência ser baseada em conhecimento humano, né, ela, daí aqui está a frase, inclusive, do Nicoleles, né, sobre isso, ela, na verdade, ela é baseada no conhecimento humano e ela foi gerada, portanto, por humanos, num software gerado por humanos. Então, no final das contas, acaba sendo uma questão questionável, assim, né? Mas e a generativa versus a geral? Isso aqui é uma coisa também que é bem interessante para a discussão, que existem esses dois tipos que são fáceis de se confundir. A IA generativa, ela usa uma grande base de dados como referência e o que ela faz é deduzir. Ela usa estatística matemática para deduzir qual será o próximo resultado, qual será a próxima coisa relevante que eu posso fazer. É só isso. Isso não é inteligência, de fato, baseado em praticamente nenhum conceito, tá? O que ele faz é matemática, só que ele aplica a matemática muito rápido. E é isso que é o interessante. Uma inteligência artificial geral, ou General AI, aqui já se aplica a compreensão, entender do que você está falando. Vocês já repararam como a IA tem dificuldade para desenhar mãos? Por que ela tem dificuldade para desenhar mãos? Porque ela não sabe o que é uma mão. E ela não liga. Ela não se importa com o fato de ela não saber o que é uma mão. Quando treinaram ela com 1 milhão de imagens lá que continham mãos, às vezes a mão estava coberta por um pano, estava numa sombra, a mão estava de lado. Então ela não sabe que uma mão tem 5 dedos. E aí ela começa a fazer mão como ela deduz que é, como ela acha que a gente gostaria de ver uma mão. Então ela não tem esse conhecimento de que uma pessoa tem 2 pernas. Eu pedi para fazer um dos slides aqui no gerador de imagem e ele desenhou uma pessoa que tinha 3 pernas, assim. Porque ele não se importa com isso. Ele se importa que há uma coisa parecida com perna, há uma coisa parecida com pessoa e ele não sabe o que são essas coisas. Não tem uma ciência sobre isso. A inteligência geral teria. Ela teria a compreensão sobre o que ela está desenhando. Se ela gerasse uma mão com 6 dedos, ela iria perceber, não, peraí. Ou um dedo flutuando no meio do nada. Tem uma coisa errada aqui. Então, por isso, são coisas diferentes e isso aqui é também conhecido como a singularidade, que é o que os filmes de terror adoram se basear. Que é o momento em que ela teria uma consciência, uma percepção sobre ela mesma, e ela ia notar, peraí, eu sou um indivíduo. E aí, coisas complicadas podem acontecer. Então tem muita especulação científica mesmo sobre isso, mas nós nunca chegamos aqui, ela é exclusivamente teórica, estamos muito longe de chegar nela. Aqui se poderia discutir sobre QI. Aqui não. Aqui não faz nenhum sentido discutir sobre QI. Então, por isso que aqueles argumentos, Einstein, não sei o que, é tudo besteira, né? Agora, vocês sabem disso. Isso aqui é uma cena no filme, então, muito legal, do Eu, Robô, baseado num livro também, né? Você jamais será humano, né? O Will Smith fala pro robô, né? Humanos podem criar obras de arte, pinturas, sinfonias, né? E aí o robô vira pra ele e pergunta, que legal, né? Que ótimo, e tu consegue? E aí ele fica com aquela cara de idiota, né? Tipo, claro que não consegue, não é todo humano que consegue, né? Exige anos de experiência, exige, né, às vezes dom, sei lá. Então não é bem assim que as coisas funcionam, né?
E aí eu tenho, há anos já eu falo em palestras, assim, eu digo para as pessoas que nós somos ciborgues. Há muito tempo nós somos ciborgues. A definição de ciborgue é uma pessoa que utiliza, né, mecanismos, né, partes mecânicas, não orgânicas, para realizar tarefas. E todos nós somos ciborgues. E eu posso provar isso, tá? Eu posso chegar para vocês e perguntar alguma coisa, tipo, qual é a raiz quadrada de 5.900, sei lá. E vocês, em 10 segundos, vocês me dão a resposta. Todo mundo aqui consegue me dar a resposta em segundos. Eu posso perguntar a data que aconteceu alguma coisa, vocês vão me dar essa resposta em segundos. Porque vocês são ciborgues. A única diferença é que as nossas partes mecânicas não estão presas no nosso corpo. Elas são destacáveis, são wireless, né? São partes móveis. Mas nós somos já assim, nós já temos partes mecânicas que nos complementam, né? E agora ele pode. Agora ele pode escrever uma sinfonia, né? Utilizando inteligência artificial, ele pode fazer coisas, fazer obras de arte e tudo mais, né? Com vários asteriscos aqui em cima, né? Mas prompt engineer é uma expressão que eu queria trazer também aqui, que eu achei muito engraçado. Primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre ser um prompt engineer, eu dei risada pensando que era uma piada e era sério. Depois eu fui entender, não, peraí, né? O conceito de prompt engineer é tu explicar para a inteligência artificial aquilo que tu tá querendo que ela resolva para ti, né? E aí é basicamente tu saber perguntar, né? E daí eu pensei, eu sou um Google Engineer, então, porque há anos eu faço perguntas pro Google para procurar respostas, assim, então. E é curioso que as pessoas, inclusive, vendem cursos e treinamentos, né, de coach ao seu especialista em engenharia de prompt. Para ser especialista, é esperado que tu tenha pelo menos 10.000 horas de treinamento em uma área. Nem existe o termo prompt engineer a 10.000 horas. As pessoas não têm como ser especialistas nessas coisas. Mas vendem curso, ganham dinheiro, escrevem livro, né? Então é bem curioso, assim, essa realidade que a gente vive hoje, né? Isso aqui é um tweet que eu anonimizei ele, tá? Mas é de uma pessoa muito conhecida por falar sobre inteligência artificial. E essa pessoa disse assim, às vezes eu descrevo um problema com tanto detalhe para o ChatGPT que eu chego na solução, né, encontro a solução, sem precisar mandar a pergunta para ele. Daí as pessoas responderam para ele, parabéns, tu descobriu pensar. É assim que tu pensa, entendeu? Isso é pensar, né? E a gente até no ambiente de desenvolvimento de software, a gente tem uma técnica chamada rubber duck, que é patinho de borracha. E essa técnica, tu tem um patinho de borracha na tua mesa, e quando tu te empaca num problema que tu não consegue resolver aquele problema, tu tem a tarefa de explicar pro bendito patinho de borracha o teu problema, até ele entender. É muito difícil, porque o patinho de borracha é muito burro. Então tu tem que explicar o teu problema com muitos detalhes. E aí, em algum momento, tu chegou na solução. Né? Então essa é uma técnica muito antiga que a gente já usa. E o ChatGPT parece estar ensinando isso para algumas pessoas. Achei curioso. Aí a inteligência artificial, tá? De novo, é legal. É uma tecnologia muito massa que existe há 50 anos. Ela não foi inventada agora. Ela é muito antiga. A tecnologia evoluiu porque o pessoal botou muito dinheiro nela, mas ela é, como tecnologia, muito antiga. Mas há um oceano aí, né? Um oceano aberto para nós na nossa frente sobre evolução, para onde a gente pode ir, ideias, muita coisa que pode fazer. Nessa imagem aqui tem uma pequena falha ali que a gente pode analisar o que é aquilo lá, e são vocês. Isso aqui é as pessoas hoje olhando para a inteligência artificial e se pulando de cabeça, mergulhando de cabeça sem olhar o que tem ali. E o que a gente está tentando fazer nessa palestra é justamente dizer, olha só, antes de tu mergulhar de cabeça, conhece, né? Vê essa praia, posso pisar aqui, não posso pisar aqui, o que tem aqui embaixo? Para pelo menos entender. Não precisa ser especialista. Não precisa ser especialista nos animais que vivem no mar, mas tu sabe que tu não pode jogar de cabeça. Então é só um alerta, assim, né? Mas e aí? A inteligência artificial é má? Eu trouxe aqui algumas abordagens para a gente falar no mundo real sobre a inteligência artificial, né? E com muita sobriedade, assim, né? Então, por exemplo, na acessibilidade, muita coisa boa. Tá? A inteligência artificial é utilizada para fazer tradução de conteúdo, auxiliar na execução de tarefas para pessoas que têm certas dificuldades. Smart devices, aí, como o controle de voz, alerta e tarefas automatizadas ajudam pessoas a fazer coisas que talvez por uma questão de mobilidade ou alguma outra necessidade não conseguem. Né? Reconhecimento de imagens, leitura de imagens para pessoas, leitura de placas, legenda automática, né? Auxílio no próprio desenvolvimento de software. Então, abre portas para mais pessoas conseguirem fazer coisas. Tem uma parte de IA interessante também que auxilia até a detectar, por exemplo, se o contraste das cores num site não estão muito acessíveis. Então, tem 1000 coisas legais que dá para fazer. Mas, também tem muitos problemas que podem ter, né? Então, os modelos precisam ser treinados levando em consideração essas necessidades, tá? Então, por exemplo, teve lá sistemas que fazem a transcrição de áudio, de voz, mas se a pessoa que está na voz sofre de gagueira, por exemplo, ele não consegue entender. Então, esses sistemas eles precisam ser treinados para esse tipo de coisa, né? Maior variedade também no reconhecimento de imagens, né? E, enfim, os dispositivos físicos precisam ser também acessíveis. Né? Às vezes eles são muito caros, alguma coisa assim, né? Então, a gente tem alguns asteriscos aí. Na educação. A educação tem muita possibilidade no reino da inteligência artificial, tá?
Então, desde tradução de conteúdo, tu pode fazer um conteúdo e traduzir ele para outros idiomas, ter mais disponível em outros lugares. Transcrição técnica, né? Resumo de conteúdo, às vezes tem um artigo gigante, resume para mim aqui. Elaboração de cronograma, trajetórias de estudo, né? Identificação de pontos fracos ou fortes baseado em algum teste que tu fez. Elaboração de testes simulados também. Mas tem alguns asteriscos que são importantes, então a gente tem que saber essa linha tênue que tem, onde tu não deve passar por outros motivos. Por exemplo, um amigo meu que era professor, ele disse, eu tenho medo da inteligência artificial me substituir. Eu falei, olha só, meu amigo, se a inteligência artificial puder te substituir, talvez tu devesse ser substituído. Porque como professor, não é factível que uma inteligência artificial te substitua. Quer dizer que tu não é um bom professor. Um bom professor vai saber ouvir, vai saber pegar as nuances das expressões dos alunos que estão em volta. Um bom professor vai saber se expressar de uma forma diferente, porque ele sabe que tem alunos que entendem de formas diferentes. E isso aí ela não vai conseguir fazer. Ela, de novo, em especial a generativa, ela não se importa com isso. Assim como ela não se importa com o que é uma mão. Ela só faz o que a estatística diz para ela fazer. Então, enfim, tem questão de vieses, né? Pode trazer erros de informação. Não usem o ChatGPT para pesquisar. Né? Ele não é uma busca. Vocês estão, inclusive, perdendo coisas, porque o Google é muito mais atualizado. O ChatGPT fez o estudo há muito tempo atrás. Né? Estudo. Isso aqui de saúde eu acho muito legal. É uma das áreas que eu acho mais promissoras, tá? Que é a identificação de fatores de risco, detecção de acidentes. Tem casos bem legais. Um ciclista ficou muito famoso lá nos Estados Unidos que ele foi andar de bicicleta num lugar muito isolado, caiu e desmaiou e acordou no hospital, porque o relógio dele detectou o tombo, chamou uma ambulância e tal. Né? A conta da ambulância deve ter sido cara e chegou depois, mas ele foi salvo. E tem vários casos, detecção aqui de ataque cardíaco, né? Predisposição a outros problemas. Então, tem muita coisa, tem um espaço muito grande aqui para a gente ter o uso da inteligência artificial na saúde. E nem estou falando do mais óbvio, que é a inteligência artificial olhando para um raio-x, olhando para uma mamografia e já adiantando aí, assim, então, resultados de exames, né? Mas existe o risco do falso positivo ou falso negativo, que nesse caso é um risco muito sério, né? Pode trazer consequências muito grandes para a vida real de pessoas reais, né? A responsabilidade é grande, então. E tem uma questão que até eu não botei aqui, que é o fato de não ser usado. Né? Tem uma palestra muito boa, a gente falou dela na Brasil GTS há pouco tempo, em que uma das pessoas que trabalha no MIT e que fez o doutorado dela em cima de identificação de tumores em exames e tudo mais, teve um tumor. E aí ela foi lá, fez os exames, fez o tratamento e tudo mais, e ela, para testar, ela pegou uma mamografia dela de anos antes, 3 anos antes dela descobrir que tinha um tumor, passou nesse software e o software identificou que ela teria aquele problema. Então ela podia ter descoberto 3 anos antes e ninguém tinha feito. E aí ela disse, a gente tem a tecnologia, mas não é aplicada em lugares. E no meio da investigação do porquê, é porque não dá dinheiro. O médico cobra por consulta, o médico cobra por tempo de lidar com o paciente. Se uma inteligência artificial resolve aquilo ali em 2 minutos, ele não tem por que fazer isso aí. Então, ou tu encarece o serviço de inteligência artificial, ou tu, né, tem que achar algum médico que seja disposto a mover nessa direção. Então tem movimentos curiosos, né? Detecção de ameaças, então, vírus e malwares, isso aqui já é bem usado. Né? Nós temos sistemas que trabalham para detectar esse tipo de coisa. Atacantes, golpistas, detecção de spam, publicidade maliciosa, fake news, nós temos ali IAs criando fake news e IAs tentando identificar fake news. Então é um ciclo, né? E temos aqui, então, problemas sem o fato dos atacantes estarem utilizando inteligência artificial também. E eles são bons nisso, eles são rápidos nisso também. Na segurança pública, nós temos aí desde identificação facial no dispositivo, digital, identificação de voz, né, padrões de trânsito para evitar acidentes, prevenção de ataques terroristas já foi utilizado também, mas é uma área muito densa também, muito perigosa, como nós tivemos ali casos de pessoas sendo acusadas de crimes e depois tu descobre que a pessoa não era quem a IA disse que era. Né? Então nós temos casos mais delicados, assim, em especial relacionados a vieses e tudo mais, né? E na saúde aqui eu estava comentando sobre uma área de pesquisa muito relevante, né, na saúde também, que é, por exemplo, a identificação de enzimas, mapeamento de enzimas, é uma coisa que é muito complexa. Cientistas levam anos, às vezes décadas, para mapear uma enzima e como ela funciona. A IA consegue fazer isso muito rápido, né? Processamento de dados genéticos, mapeamento de genes, simulações químicas, enfim. Tem um monte de coisa que a IA pode fazer, né, na saúde. E, por consequência, também tem muitos problemas. Então, esses dados podem ser usados aí, com interesses financeiros, muitas vezes. A gente pode ter ali uma adoção lenta, que foi o que eu comentei antes, né? Por interesses também, provavelmente financeiros e tal. Viés por causa dos estudos. Por exemplo, tinham várias doenças que as mulheres eram tratadas como os homens, porque os testes e o estudo foi feito apenas em homens. Depois eles descobriram que não, peraí, nas mulheres é diferente. Então,
o estudo que a IA faz, o treinamento que a IA passa, precisa levar isso tudo em consideração, né? Todas as diferenças, nuances que tem o ser humano, né? Porque, de novo, ela não liga. Ela não sabe e ela não liga. Então a gente tem que passar isso para ela. Nas artes, a gente estava falando ali, o Jason comentou sobre as artes, né? Tem muito potencial para a gente usar a IA na arte. Para crescer, para fazer coisa legal, para ajudar, para diferenciar talvez aqui e ali, para identificar. A IA pode ser utilizada para identificar um plágio, por exemplo, né? Mas também, claro, tem todas aquelas questões aqui que a gente sabe, né? Que não tem o toque humano, não tem a criatividade, não tem várias questões que ela faz é justamente juntar coisas, né? E aí acaba desvalorizando também o trabalho do artista, ou até alguém estava conversando comigo, talvez valorizando. Quem sabe daqui a alguns anos, quando a gente apresentar uma coisa que foi feita por um humano, alguém vai dizer, nossa, foi feito por um humano, cara, que incrível, porque as artes estão sendo feitas, a maioria, não por humanos, né? Então talvez valorize. Falando aqui de mercado agora, então, a IA no mercado, né, antes do boom. IA era muito, como eu falei, a IA é muito antiga, ela tem décadas de idade, a tecnologia. E ela era muito utilizada. Então, em perfis por segurança, profile, etc., para identificar se alguém é falso, para identificar o teu crédito no teu cartão de crédito, se tu pode abrir uma conta, etc. Predição de padrões, né, na própria internet sobre o que vai acontecer, para onde tu vai. Identificação de sugestões. Qual é o próximo vídeo que eu posso te mostrar para te prender aqui por mais 1 hora na minha app? Sabe, essas coisas que eles já faziam há muito tempo, né? Categorização na ciência, em fábricas. Nós temos robôs que utilizam IA para poder trabalhar melhor. Na engenharia, no mundo acadêmico. Já existia a IA, né? Ela já estava sendo usada. Mas depois desse boom que rolou, no mercado atual, né, a gente tem o quê? Geração de conteúdo em áudio, vídeo, imagem, texto, geração de resumos, geração de assets, imagens, né, coisa assim, geração de respostas. E aí o meu argumento é que vocês notaram a mudança? Até então a IA vinha sendo utilizada de forma mais científica, que era por meio de análise, por meio de matemática mesmo, que é o que ela faz, predições, né, probabilidades, etc. E agora a gente está vendo o uso dela sendo investido pesado em cima de geração de conteúdo, né? Então a IA generativa começou a ser adotada como uma grande solução para o resto da humanidade, né? Mas é uma questão de marketing isso aí, é uma questão de mercado, tá? E o mercado atual também tem seus problemas, né? As respostas erradas que ela traz, e ela traz muitas, né? Modelos com vários vieses também, mesma coisa, né? Investimento sem retorno real. FOMO é uma coisa muito importante, que é o Fear of Missing Out. Então, muitas empresas estão investindo em inteligência artificial sem saber por quê, sem saber o que eles querem, mas porque eles estão com medo de depois dizerem, tu perdeu, tu ficou para trás, já era. Mesmo que seja algo que não valesse a pena, eles querem fazer. E aí a gente até estava conversando que, tipo, normalmente o que tu faz? Tu tem um problema e daí tu busca a solução. E as empresas com FOMO, elas estão fazendo o quê? Elas estão chegando com uma solução que é IA. Para qual problema tu quer usar? Não sei. Mas eu quero usar isso aqui para resolver algum problema. E essa não é a forma que a gente resolve problemas. A humanidade resolve problemas há milhares de anos e não é assim que a gente faz. Então isso aqui tem seus problemas, né? E um fator interessante no mercado é o mercado muda a IA. Não é só a IA que muda o mercado molda a IA. Então aquele negócio do money talks, né, o dinheiro fala, é bem isso aqui. Identificação de oportunidade é o mercado que vai fazer. É o mercado que vai fazer o levantamento de hipóteses aí, investimento de risco e startup, e vai matar os que não funcionam. Né? Ele vai fazer isso aí. Então, validação de teses, né? Identificação de problemas e dificuldades, julgar o custo-benefício, é o mercado que vai julgar o custo-benefício da IA. Né? Usuários vão determinar isso aqui. Se ninguém quiser usar um negócio que tu botou com IA, não adianta, né? O dinheiro precisa girar e entrar, senão não vai funcionar. Aqui eu fiz um blur aqui para anonimizar também, mas são um monte de marcas de grandes empresas, tá? E sabe o que essas marcas têm em comum? Eu trouxe 2 exemplos que elas têm em comum, tá? Um ponto é, demitiram um monte de gente para botar IA logo no início. Elas foram early birds, né? Elas pegaram IA logo no início do boom. IA são incríveis, ao seu futuro pegaram, diminuíram pessoas para cobrir o custo, botaram IA. E a outra coisa que elas têm em comum é que o suporte delas é horrível por causa disso, né? E agora elas estão percebendo isso, elas estão notando isso aqui. Então eu trouxe uma experiência rápida aqui, que é um conto que eu também anonimizei aqui para não mostrar qual é a empresa, mas é uma empresa bem grande, tá? E eu estava precisando de um suporte que era muito específico. Precisava de uma coisa que eu sabia que a IA não ia me ajudar, eu precisava falar com uma pessoa. Então o que eu fiz? Entrei e já disse, me transfira para falar com um ser humano, quero falar com uma pessoa. Daí ele respondeu, não sei o que tu quer, não entendi o que tu quer. Daí me perguntou em seguida, respondi a pergunta. Ele me disse que não sabia e perguntou, respondi a pergunta. Daí a gente já começa a ficar meio assim. Eu disse, não, conversar com uma pessoa. É isso que eu queria fazer. Daí ele respondeu, não entendi. Daí eu mandei, quero falar com um ser humano. Não entendi.
Daí eu falaram com o atendente, pelo amor de Deus, né? Daí ele respondeu de novo, não entendi. Ou seja, ele tava me tirando, né? Daí depois, em seguida, ele mandou assim, ó. Se você ainda precisa de ajuda, se você não responder em 2 minutos, vai ser finalizado. Ele tá botando a pressão em mim. 2 minutos para eu... Daí eu voltei correndo e disse, olha só, sim, preciso de ajuda, né? Não desconecta, pelo amor de Deus. Aqui ele já tá começando a pisar nos calos do usuário, né? Daí depois ele perguntou, consegui te ajudar? Bom, daí já tava, né? Daí eu respondi, não, quero falar com uma maldita pessoa, sua IA de... Né? Daí eu já mandei IA pra tudo quanto é canto, tá? E aí aconteceu um fenômeno muito interessante aqui, que foi o seguinte, ela me respondeu, obrigado pela informação, daqui a pouco o analista vai falar com você. Daí eu pensei, hackeei o sistema. Descobri, é assim que funciona então. Mas a história não acaba aqui porque logo que vem um assistente falar comigo, a primeira coisa que ele falou foi, não tolerarei nenhum tipo de desrespeito ou palavras de baixo calão. Eu sei como vilão. Esse cara foi falar com os colegas dele depois, os poucos que sobraram, que não foram demitidos, e ele disse, pô, te falar com um cara escroto ali hoje agora. Eu fui o vilão. Eu fui o cara otário que tratou o cara mal. Daí eu disse pra ele, né, pô, olha o histórico aqui, eu tava tentando falar contigo, né? Mas é muito engraçado, tipo, qual é a experiência que eu tiro desse suporte, entendeu? É uma experiência terrível. E vocês lembram que antigamente, quando tu falava com uma pessoa, tu recebia depois, como eu me saí, né? Estrelinha, qual é a nota do meu atendimento? E aqui eu não recebo isso. Tô falando com uma máquina e eu não posso dizer que o atendimento foi uma merda. Né? Então isso aqui é o tipo de coisa que me ferra, assim, né? Falar de tecnologia aqui eu vou pro lado um pouco mais nerd da coisa agora, tá? Porque eu sou um nerd e gosto disso. Como é que funciona esse negócio de IA? Não vou ensinar vocês os detalhes, mas vou passar aqui por cima, né? Então, basicamente, tu tem um input. Na computação é tudo assim, né? Entra, processa, sai. Na natureza é tudo assim. A gente imita a natureza para criar coisas. Lembra que eu falei isso? Uma célula é assim. Entra nutriente, ela processa, sai algum tipo de gás, fezes, etc. Agora aqui, entra um dado. O que nós temos aqui são um grupo de neurônios em múltiplas camadas que se conectam por uma coisa que a gente chama de parâmetros. Então, quando vocês ouvem, os parâmetros da IA, são essas conexões. As conexões que esses pontinhos conseguem fazer nos neurônios. E aí tem o quê? Uma probabilidade de acerto. O que ele está fazendo aqui é estatística matemática. Ele está fazendo um cálculo matemático, x vezes aqui, para chegar no final e dizer, olha, provavelmente o que tem aqui é um gato. Né? É isso. Isso aqui é a IA. IA funcionando. Tá? O que essas grandes empresas fizeram? Isso aqui existe há décadas. O que essas grandes empresas fizeram? Elas aumentaram o número de bolinhas e risquinhos aqui. Foi só isso que elas fizeram. A grande inovação do mercado foi o Sam Altman lá, que é o sócio, o CEO da OpenAI, convenceu pessoas a darem bilhões de dólares para ele, para que ele pudesse aumentar essas bolinhas. Foi isso que ele fez. Como funcionam as Generative AIs? Vai ter um áudio agora, tá? Essa aqui, então, como é que funciona? Qual é a diferença da grande inovação das IAs generativas? Qual foi essa coisa maravilhosa que aconteceu? That's where the large and large language models comes from. Both the size and complexity of the neural network itself, as well as the size of the data that it was trained on. For some of these models, we're talking about trillions of tokens from a bunch of publicly available sources. And it wasn't until researchers started to make these models really large and train them on these huge data sets that they started showing these impressive results, like... Vocês viram que é a mesma coisa? Eles simplesmente botaram um monte de dados a mais, um monte de bolinhas, um monte de neurônios a mais, e pegaram dados de toda a internet. Porque hoje em dia a gente consegue fazer isso. Foi essa a inovação. Eles usaram que a gente tinha ao alcance, né? Isso aqui é um vídeo no canal do YouTube do Google, tá? Então, o Google falando sobre inteligência artificial. E esse aqui é um pedaço do vídeo que eu peguei um print em que eles falam. Uma outra maneira de lidar com LLMs, que é essa grande tecnologia inovadora de geração, é pensar que ela é um sofisticado autocomplete. É isso, ela é um autocomplete sofisticado. A IA generativa é isso. E é isso que é o ponto importante que eu acho que quem usa coisas como o ChatGPT precisa entender. Ele é um autocomplete, só que muito sofisticado. Quando tu pede para ele, qual é tal coisa, ou escreve um texto para mim sobre tal coisa, o que ele faz é, baseado no que tu pediu, ele olha para um contexto e pensa, o que será que essa pessoa quer que eu diga para ela? E ele bota palavras, ele vai botando. Ele bota 10 palavras e pensa, qual a 11ª palavra que eu devia dizer para essa pessoa? Por isso que ele botou Felipe Nogueira ali aquela hora e não Felipe Nascimento. Porque ele vai deduzindo qual é o nome mais comum com N. Nogueira, vai. Então o que ele faz é, como é que eu agrado essa pessoa aqui? Ele é um puxa-saco. Né? Como é que eu dou uma resposta para essa pessoa aqui que ela quer ouvir? E basicamente é um autocomplete. Então ele não tem inteligência e ele não tem respostas. Tá? Tem um exemplo clássico lá que perguntaram o que é maior, 0.9 ou 0.11? E ele respondeu que era 0.11, porque 11 é maior que 9.
Então, tipo, ele não tem nenhum nível de pensamento que ele tenha nível de dedução, né? Então isso aqui é basicamente o que eu trouxe aqui como autocomplete. Vocês confiam tanto assim no gerador de autocomplete de vocês? Esse aqui é o exemplo que eu gosto de trazer, que é se tu vai confiar nele, tu vai ter problemas na tua vida real, tá? Então é importante a gente saber disso, tá? E esse aqui é outro print que eu tirei do vídeo, que é o vídeo do Google, canal do Google oficial falando sobre LLMs. Não confie no que ele te diz. É isso. Né? Ele está dizendo, ó, não acredite em tudo que elas te disserem sem verificar. A técnica que eu digo para as pessoas usar é a técnica sanduíche. Antes de tu fazer alguma coisa com IA, tu faz um pré-pensamento, tu bola e especifica bem. Pede para ela gerar, e daí tu vai pegar de novo e analisar o que ela gerou e julgar, e arrumar e ajustar. Então é um sanduíche. Humano, máquina, humano, né? Daí tu consegue ter um pouco... Vários jornalistas estão fazendo essa técnica, né? Então o jornalista pega as informações básicas, joga para uma IA generativa, monta um texto para mim com 2.000 palavras. Ela monta, depois ele pega esse texto e vê se ela não mudou o que não deveria ter mudado, ajusta, né? Arruma, etc. Isso aqui é uma coisa legal, tá? Isso aqui é bem nerd também. Nosso cérebro foi hard-coded aqui, foi hardwired, né? Foi, sei lá, foi feito fisicamente, preparado desde que a gente nasce para reconhecer rostos. Em tudo que a gente olha. A gente aprende a reconhecer mais coisas, mas a gente nasceu programado para isso, tá? Então quando a gente olha para cá, vocês sabem que é uma tomada, vocês sabem que não são duas pessoinhas. Mas vocês viram rostos aqui. Todo mundo viu o rosto aqui. Porque o nosso cérebro faz isso. Nós somos adequados a olhar para uma coisa e saber o que é essa coisa, mesmo que eu não precise pensar no que é essa coisa. As IAs são assim também. Só que elas são assim baseadas no que a gente treinou elas. Então tem um exemplo clássico que eu achei muito legal. É um vídeo, mas esse não precisa de áudio. Mas eles treinaram uma IA com cachorros. Milhões de fotos de cachorros. Então a IA sabia tudo sobre cachorros. De novo, ela não liga para o que é um cachorro. Né? Mas ela sabia tudo sobre todas as raças de cachorro, tudo que podia saber. E aí eles botaram, tu imputava uma foto, imputava um vídeo, ele dizia exatamente cachorro, raça, tamanho, até idade, sabia de tudo. E eles botaram para testar um vídeo de uma pessoa andando no supermercado. E pediram para ele fazer um output do que a IA estava reconhecendo. O que ela reconhece? A próxima vez que vocês conversarem com o ChatGPT, o que ele está fazendo por baixo dos panos? A IA vai tornar designers obsoletos. Essa aqui é uma frase bem famosa também, né? Daí, logo que vem isso aqui, me vem a cabeça da IA aceitando o emprego, né? Para substituir os designers. Então, a gente, na largada, tem vários problemas, tem várias dificuldades aqui. Tá? Essa imagem aqui, isso aqui é uma coisa que o cérebro humano também mostra, né? O potencial do cérebro humano é uma coisa incrível. Vocês conseguem ver que não é uma pessoa, certo? Todo mundo aqui olhou e viu. Não é uma pessoa. Isso aqui é uma coisa chamada de Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza, digamos assim. O nosso cérebro ele é muito bom nisso também, automaticamente. Só que quando tu tenta tirar a razão disso, tu não consegue. O que tem de errado nela? O que entrega a ela que ela não é um ser humano? Vocês conseguem dizer? Ah, a testa dela, o olho, a boca... Tem algo errado nela? Não tem nada de errado. Mas tu olha e sabe. Não é um ser humano. Isso é uma habilidade nossa, né? Que os seres humanos conseguem fazer. Então a gente sabe que identifica imediatamente, mesmo que não saiba exatamente o que é, né? Vamos falar um pouquinho de números agora aqui, então. Falar de matemática muito por cima, porque eu sei que todo mundo adora matemática. E um pouquinho aqui de termos, né? Um flop é uma medida que a gente usa. Um flop é um cálculo matemático por segundo. Quantos flops um computador consegue fazer? É quantos cálculos matemáticos ele faz por segundo. Então, quanto mais flops, mais rápido, tá? Só estou passando aqui essa informação. E de números aqui, ó, ensinar uma técnica bem legal, que é bem nerd, tá? Mas é muito simples. 10 na 6 é 1 seguido de 6 zeros. Ou seja, também conhecido como 1 milhão. E aí a técnica é o seguinte, a cada 3 números que esse númerozinho aqui de cima aumenta, o expoente, soma 1 milhão. Tu aumenta 1 milhão. Então, 10 na 6 é 1 milhão. 10 na 9 é 1 bilhão. Portanto, 10 na 12 é 1 trilhão. Então essa é a técnica muito fácil para tu conseguir imaginar esses números, né? Só que ainda assim para o nosso cérebro isso aqui é muito bizarro. E daí eu trouxe esse exemplo que eu sempre gosto de trazer, que é o seguinte. Se tu contar 1 milhão de segundos, ficar contando 1 milhão de segundos,
tu vai levar 11 dias, ponto 5. Tu vai levar aí 11 dias e 12 horas e meia para contar, né? 1 milhão de segundos. Se eu pedir para tu contar 1 bilhão de segundos, tu vai levar 31 anos contando. Essa é a diferença de milhão para bilhão. A gente olha e pensa, 1 milhão, 1 bilhão, são números que a gente olha, né? Só que de 11 dias contando, tu passa para 31 anos contando por causa de daquele trezinho, de 10 na 6 indo para 10 na 9. E agora, se eu quiser pegar o trilhão, a gente levaria 317 séculos contando de 1 em 1 segundo. Então o salto é muito grande, só por causa daquele númerozinho que a gente aumentou. E aqui a gente foi no 10 na 12. A gente chegou no 10 na 12. Eu trouxe uma visão aqui, pro Jadson, que adora o capitalismo. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Isso aqui então é 1 milhão. Ó, 10 na 6. É 1 milhão. É pequeno, 1 milhão de dólares aqui são notas de 100, né? Calculadas em termos físicos ali. Quanto é que é 1 bilhão? Olha o salto que nos dá. Então de 1 milhão a gente sai dali, a gente vai para pallets. Tu já não carrega mais uma maleta, né? 1 bilhãozinho. E aí eu queria botar aqui de 1 trilhão, né? E daí 1 trilhão é isso aqui, ó. Olha a diferença do que é. Tem um campo de futebol com um avião estacionado nele lá. E aí aqui estão as pessoas. Então a diferença do milhão para o bilhão para o trilhão é uma coisa que o nosso cérebro não consegue trabalhar. Assim. Posso dar aquele exemplo? Não, é que tem um exemplo bem legal que é falando sobre bilionários, né? Então tem um exemplo que é, se tu der um jeito de ganhar R$1 por segundo, dá teu jeito aí, em 11 dias. Em 11 dias tu fica milionário. Aí se tu continua assim, em 31 anos tu vira um bilionário. Por isso que não devem existir bilionários. A diferença é grande, né? Essa. As constatações são do Jadson, mas a diferença... Mas assim, a diferença é brutal. E o nosso cérebro, às vezes, esse tipo de número, ele passa batido para nós. E a gente vê as empresas falando, né? Investiu 3 bilhões, investiu 4 bilhões, é um número. Mas quando tu começa a olhar para esse tipo de coisa aqui, tu começa a entender, né? 1 bilhão seria, no caso, alguns pallets desses aqui, né? E aí aqui a gente tem o trilhão. Então são coisas muito absurdas. Tem, se eu não me engano, 3 ou 4 empresas no mundo que valem mais do que 1 trilhão, né? Que, ó, a Apple, a Amazon, a Microsoft e a Nvidia. A Nvidia, vocês sabem por quê, né? A Nvidia está na primeira camada da inteligência artificial, que é hardware. Tu precisa de chip para processar aquele monte de coisa. E aí a Nvidia é a primeira empresa ganhando dinheiro em cima disso, passou lá do trilhão de valor. E aí eu vou falar sobre os flops rapidamente, ó. E agora eu quero ver exercício matemático de vocês. Lembra dos flops? Tempo de processamento? Para treinar o ChatGPT-4, tá? Em 2023 aqui, quando a OpenAI treinou o ChatGPT-4, eles usaram máquinas que faziam 10 na 26 cálculos por segundo. Vocês conseguem imaginar o número disso aqui? Nosso cérebro não consegue imaginar, né? Mas ele fazia 10 na 26 cálculos por segundo. Por isso que vocês vão ver em alguns artigos ou matérias alguém dizendo assim, ó, a OpenAI levou 315 anos para treinar. Porque eles estão falando isso em cálculo de máquina normal. Se tu pegasse essa velocidade aqui que eles usaram em supercomputadores e botasse no computador normal, tu levaria 315 anos para treinar aquele mesmo modelo. Então eles usaram super máquinas, gastaram um monte de energia, poluíram um monte de meio ambiente e tudo mais para poder fazer isso nessa velocidade que é inimaginável para o nosso cérebro, né? Que é uma coisa inacreditável. Parâmetros, lembra das linhazinhas entre as bolinhas lá? Então, o ChatGPT-1 veio com 117 milhões de parâmetros. E foi incrível. Na época ele já era uma coisa incrível, todo mundo, né, olhou, nossa, resultados e tal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um autocorretor, um autocomplete do teclado, com 117 milhões de opções a mais, assim, de pré-processadas a mais. Então ele conseguia deduzir melhor. E aí a corrida começou, né? A gente veio mais, até que chegou o ChatGPT-3 com 175 bilhões de parâmetros. Então olha a diferença, né, nessa velocidade aqui. E aí veio o Gemini Pro com 500 bilhões, que é meio trilhão de parâmetros. E não parou por aí. Depois veio o Gemini Ultra com 1 trilhão. E aí todo mundo pensou, meu Deus do céu, 1 trilhão de parâmetros treinados. E aí veio o ChatGPT-4 com 1.7 trilhões de parâmetros treinados. Só o 1.7 já era 3 vezes mais do que o GPT-3, né? Só o 1.7. Mas eles fizeram 1.7 trilhão de parâmetros. Por isso que essas máquinas precisaram ser tão rápidas, tanta coisa precisou ser feita. Isso aqui é simplesmente o quê? Um monte de dinheiro sendo injetado em hardware para que eles pudessem fazer aquele monte de bolinha e risquinho que eu mostrei para vocês ser muito maior.
E aí, por casualidade, estatisticamente falando, ele tende a te dar respostas mais plausíveis, tende a te dar a próxima palavra mais certa, né? E aí, falando em dólares, então, né, falando em dinheiro, investimentos em bilhões, e tudo na casa de bilhões e bilhões, né, muitos bilhões em treinamento e tudo mais, e aí a gente para pensar sobre a própria OpenAI. Né? A OpenAI é uma empresa nova, poucos anos de idade, está super no hype, ChatGPT é dela, então tipo, a IA mais moderna que tem. Os caras ganham muito marketing gratuito com um monte de coach, palestra, evento, vídeo, todo mundo escrevendo livro, ensinando como usar o ChatGPT, marketing gratuito, né? Então pensa no faturamento desses caras, para a gente poder imaginar quanto esses malucos estão ganhando, né? E é claro que eles estão ganhando sim na casa de bilhões, eles já estão girando dinheiro, faturando na casa de bilhões. Negativos. O ChatGPT, a OpenAI vai fechar 2024 com um déficit de 5 bilhões de dólares. Então pensa naquele monte de dinheiro em pallets que eu comentei ali aquela hora. 5 bilhões de dólares eles estão devendo esse ano. Tá? Depois de tudo isso e todo esse marketing e tudo mais. Por isso que em termos de mercado, tá? Deixa eu ver agora o próximo slide. Não. Tá, pode ser. Por isso que em termos de mercado, muitas das pessoas que são especialistas financeiras já estão falando e tratando aqui sobre a bolha mais rápida da história da tecnologia. Porque teve muitas bolhas que vêm, vão, etc. Mas essa da inteligência artificial está sendo a mais rápida, porque ela veio muito rápido e agora já está acontecendo o quê? Especialistas financeiros já estão dizendo, olha só, Microsoft, Google, Meta, já botaram tantos bilhões de dólares nesse negócio que ele tem que dar dinheiro logo. Estatisticamente falando, também matematicamente falando, quando tu olha só para os números, eles vão levar 50 anos para pegar esse dinheiro de volta. Porque eles gastaram muito dinheiro muito rápido e agora não dá dinheiro ainda. Então eles vão levar muito tempo para ganhar esse dinheiro de volta. Qual é a solução? Aumentar o preço. Tem que botar mais, fazer ficar mais caro, daí tu começa a reduzir tempo, né, para tu poder recuperar esse dinheiro. Só que para tu poder cobrar um valor mais caro, tu tem que dar muito resultado. Então os teus usuários precisam gostar muito do que tu está entregando. E aí tá nesse dilema, assim, né? Então, o que vai acontecer relacionado a isso, tá? Aqui estamos falando de uma IA generativa. E aí a gente já começa a ver artigos falando sobre esse tipo de coisa. Isso aqui é o conteúdo de uma palestra, onde num dos maiores eventos de tecnologia, onde dois CIOs, né, relacionados aí à inteligência, à informação e tudo mais, estavam dizendo que simplesmente não valeu a pena. Eles fizeram todo um esforço para trazer IA, para aplicar IA e tudo mais, investimento, né? E no final das contas deu elos para elas. Eles poderiam não ter feito esse esforço, ter gastado a energia deles em outra coisa, podiam ter crescido mais, né? Então eles comentam assim, ó, não, no momento não está valendo a pena, né? E aí chegam essas empresas precisando aumentar o preço. Então é uma bolha meio perigosa de vir a acontecer, né? Aqui no próprio Business Insider também, ele fala sobre o retorno do investimento. Aqui eles estão falando sobre grandes investidores que apostaram. Foram lá e botaram milhões, dezenas de milhões de dólares investindo em ações e tudo mais dessas empresas. E aí eles estão dizendo que o retorno vai ser desapontador. Né? Então já estão percebendo isso. Olha só, ou vai demorar muito para tu receber o retorno, ou vão ter que fazer alguma mágica. Né? Aqui também no Bloomberg, também, falando sobre o blowback, né, sobre o problema que vai ser, como é que essas empresas grandes de tecnologia vão fazer para devolver isso aqui. Então são especialistas de dinheiro, na Forbes também, né? Então especialista de dinheiro falando que tem alguma coisa aqui, né? Não é tecnologia, só tecnologia, é realmente alguma coisa a mais na volta disso tudo aqui, né? Não estou dizendo para vocês não usarem IA, tá? Só estou dizendo para vocês entenderem o que é IA, saberem o que está acontecendo em volta, e a próxima vez que aparecer um coach, alguém no YouTube dizendo que vai superar o Einstein, que vai mudar a história da humanidade, que isso, que aquilo, lembrem desses fatores aqui, lembrem o que a IA está fazendo de verdade. Quando vocês fazem um pedido para o ChatGPT, o que ele está fazendo ali por baixo dos panos, e aí vocês vão entender, inclusive, quando ele trazer uma mentira para vocês. Né? E regulação. Esse aqui é um ponto meio... as pessoas às vezes questionam, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, etc. Né? Mas eu queria trazer aqui que as empresas de IA querem que seja regulamentado, tá? Elas pelo menos argumentam isso. Por que é do interesse delas? Porque se, imagina só, uma dessas Big Techs resolve botar bilhões de dólares em treinamento de mais máquina, etc., ignorando a ética. Eles ignoram tudo, assim, azar, vou pegar tudo que tem aqui em redes sociais, vou postar tudo e azar. Ele vai ter muito mais dado para treinar e a IA dele talvez tire vantagens em cima disso. Então, para as outras empresas que estão investindo em IA, se preocupando em não fazer isso, elas preferem que seja regulado para que esse cara ali não possa fazer. Né? Então, para essas empresas que estão no momento de inovação, de buscar, de testar, de validar, é conveniente que tenham algumas barreiras ali. Então, essas empresas, elas mesmas estão trazendo o tópico. Olha, eu quero que tu me diga até onde eu e os meus concorrentes podemos ir. Sabe? Então, é interessante essa abordagem. Assim, né? É importante para os usuários, obviamente, né? E ajuda aí a concorrência também. Né?
Tem algumas questões também, como, claro, né, deepfake, aí a gente pode abrir para perguntas, inclusive depois ali, que é a questão de deepfake, personificação, fingir que uma pessoa é outra pessoa, né, a sexualização e os vieses. Teve um caso essa semana que eu achei muito interessante, de uma palestrante que ia dar uma palestra num evento, e ela olhou a foto dela quando saiu o anúncio no evento lá e tal, e ela tava com um decote aberto onde aparecia um pouco do sutiã dela, assim, né. E ela pensou, nossa, mas essa minha foto profissional aqui, não tinha notado que aparecia o meu sutiã nessa foto, que estranho. E ela abriu a foto original que ela tinha mandado pro evento e não aparecia. E daí ela pensou, não, como assim, né? Entrou em contato com o evento, daí ela disse que o evento até foi bem, respondeu, e daí tentaram investigar para entender o que aconteceu. E o que se passou foi muito curioso. O que se passou é que ela mandou a foto dela, que era uma foto vertical, onde ela estava com a blusa abotoada e tudo mais. Para botar no site, eles recortaram um quadrado. Então o quadrado pegava, tipo, daqui para cima. Botaram no site. A pessoa de marketing queria uma foto retangular. Ao invés de usar a original, ela pegou a quadrada do site e usou a inteligência artificial para fazer ficar maior. E a IA deduziu que a mulher estaria, então, com uma blusa aberta, etc. Né? Então, algumas coisinhas são muito curiosas, assim, e que a gente tem que trazer para discussão, tem que trazer, né, para conseguir entender o que está acontecendo, né? Baseado, claro, tudo ali em treinamentos, etc. Né? E agora eu vou invocar o Jadson aqui de novo. Estou atrapalhando a janta do Jadson ali. Acho que agora é uma janela aqui que vocês têm para fazer perguntas, podem jogar para cá. Temos chopp lá, gente, para quem não viu. Chopp liberado, então quem quiser. E eu acho que agora, para quem ficou até agora, talvez tenha alguma dúvida, não sei se anotaram alguma pergunta ou tem alguma questão relacionada ao que a gente falou. Acho que a ideia agora a gente temos um tempo ainda para, enfim, responder perguntas que a gente souber. Senão a gente bota no chat GPT e já era a resposta, daí para vocês. Quem? Vamos lá, eu vou... Deixa eu pegar esse aqui, ó. A gente pode fazer o teste. A gente pergunta pro chat GPT e a gente dá a resposta, daí a gente compara. O Jadson deixou uma cerveja no amigo. Mas sobre regulação, a gente viveu ali o boom das grandes plataformas de ambientes de redes sociais sem regulação nenhuma, né? Chegando a uma situação super crítica em relação à utilização e a forma com que, ao longo dos últimos, 15 anos pelo menos, né, a gente foi utilizando essas plataformas e sem regulação nenhuma, ou pelo menos sem responsabilização nenhuma das plataformas, né? Falando especificamente do Facebook, né, Meta, enfim, Google, etc. Como é que vai caminhar a regulação, na opinião de vocês, da inteligência artificial? Né? Como é que a gente vai conseguir construir o que existe já, pelo menos, né, normalmente na Europa, que está mais na frente em termos de regulação? Eu tive 1 ano e meio atrás na Itália, não se podia utilizar o chat GPT, até hoje não pode. Né? Tu não pode utilizar a inteligência artificial generativa na Itália como um exemplo de regulação ou de não utilização antes da regulação. Como é que, o que vocês estão enxergando, o que vem aí? Nossa, eu vou aqui. Tem várias coisas, né? Acho que é um assunto bem complexo, assim. Acho que a primeira coisa que vale falar, que a gente não mencionou, é que também tem a gente fala de regulação. Quando começou a se falar de regulação, teve um movimento das empresas de inteligência artificial de fazer uma carta e de se unir, e até o momento segue assim, né? O Sam Altman da OpenAI, o próprio Google e tal, que é se colocando, tipo, precisamos de regulação. Tem duas vertentes, uma é pouco interessante, as empresas estão olhando para isso, mas também tem o ponto que eu sempre tento olhar pelo lado crítico, que é, isso também gera hype, né? Porque a estratégia da OpenAI também foi de colocar na frente dos interesses de regulação, colocar assim, ó, nós somos muito poderosos, o que a gente fez aqui é muito foda, então nós precisamos ser regulados como se fosse como se eles fossem os bonzinhos da história. Acho que tem esse ponto. Sobre a regulação daí no dia a dia, a gente tem vários movimentos, assim, né? Eu acho que no Brasil tem alguns movimentos, na Europa, nos Estados Unidos e tal, que eu acho que é aquela questão, assim, a regulação de qualquer coisa que está avançando muito rápido.
qualquer regulação a gente sempre fica com a impressão, que eu considero errada, porque uma regulação precisa de tempo, né, precisa elaborar leis, precisa entender sobre o assunto e tudo mais. No caso da inteligência artificial, acho que a gente está na tecnologia já exponencial, e com inteligência artificial a gente está vivendo uma coisa que é muito, muito rápida. Então, tudo que a gente trouxe aqui, teve coisa que a gente alterou hoje. Né? O Linus deu uma entrevista ontem, não sei quem falou não sei o que ontem, aconteceu o caso da palestrante anteontem, né? E os modelos novos e tudo mais. Então, fica aquele... Não entendo nada, né, de regulação e como que funciona, mas eu acho que o Felipe bate muito nisso, se quiser falar mais, né, de tipo... Eu acho que falta, talvez, dentro, né, da política, dentro dos governos, talvez um entendimento e uma conexão mais próxima com a sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade também precisa estar dentro e participar e entender disso, e não simplesmente fazer o que a gente normalmente faz, que é tipo, mas olha que ruim essa regulação agora de Uber, né? Que é o que a gente fez quando veio o Uber. Muita gente reclamando, muita gente amando. Agora a regulação de redes sociais é a mesma coisa. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que era um pouco do intuito aqui, a gente, talvez, de forma mais ampla, entender um pouquinho mais profundo o que é isso, para entender o que de fato, como que a gente pode contribuir para a sociedade e talvez e dar opinião sobre como regular. Alô, eu vou dar uma opinião porque eu acho que esse é um tema super importante. Se eu quiser hoje com bastante facilidade, eu faço um vídeo do Jackson falando em 10 idiomas uma grande ode anticapitalista, que poderia ser verdade, né? Mas qualquer coisa. Quer dizer, o deepfake é uma realidade, é simples na sua construção, né? Eu posso fazer ele, inclusive, com os movimentos, né, da boca, né, organizado de acordo com o idioma e com as expressões que eu venho utilizar nesse vídeo, no roteiro do vídeo, etc. E isso pode ser distribuído livremente hoje. Ou seja, olhando para uma produção sofisticada audiovisual de vídeo, né, que pode, de alguma forma, comprometer, né, e fazer com que o Jackson esteja dizendo algo que ele nunca diria na vida, isso é algo real de hoje. Qualquer um pode fazer. A gente tem hoje 300 aplicações possíveis para fazer isso. Se isso de alguma forma não for regulado e com responsabilização, né, de plataformas que vão distribuir esse conteúdo, nós vamos ter um problema potencializado 300 vezes do que a gente viveu nos últimos anos, especialmente, né, nas plataformas de redes sociais, onde o Marco Civil da Internet brasileira, que eu participei da construção, inclusive, colocava em princípios muito bons, né, uma quase liberdade total e falta de responsabilidade absoluta sobre quem distribui conteúdo. E isso é um processo que tem que terminar. Então, agora, nesse momento, a gente vai viver, daqui para frente, a possibilidade de produzir conteúdos muito sofisticados, que dificilmente a gente vai poder diferenciar de conteúdos reais, né? Isso já é uma realidade, mas... Então, a regulação ela passa a ser, na minha opinião, algo mandatório, urgente, e não é uma regulação para impedir qualquer coisa, a não ser encontrar, né, e dividir a responsabilidade com quem distribui o conteúdo também, e não só colocar a responsabilidade em quem produz o conteúdo, né? Muitas vezes impossível até de identificar de onde parte esse conteúdo. Então, assim, eu acho que a regulação para a IA, ela passa a ser algo fundamental, sim, urgente e mandatório. E só para complementar, teve o caso desta semana, padrinho que mandou, saiu um vídeo, né, de quem era o CEO do Google no Brasil, né, o CEO é o VP do Google no Brasil, cadê Alexandre? VP do Google no Brasil lá, o Fábio tal, e uma pessoa, aí saiu o vídeo disso, porque o meu ponto aqui, César, talvez mais para contribuir aí com a tua resposta, que eu concordo, só que eu acho que a gente também tem uma camada abaixo, que é o que tu falou, de tipo, essa regulação das redes e das empresas, né? Então, a questão que rolou era justamente essa, porque
às vezes a gente bota tudo na conta da inteligência artificial e precisamos regular a inteligência artificial e tudo mais, mas é que a gente nos últimos, talvez 10 anos, a gente tenha falhado muito em não ter basicamente nada. Então hoje talvez não seja nem a inteligência artificial em si, né? A geração do vídeo, a geração do áudio e tudo mais, que hoje já está disponível, mas é tipo, tá, mas quem é responsável por isso? E aí talvez a gente tenha que, por isso que eu trago que não é só a inteligência artificial, talvez a gente tenha que olhar mais para tipo, a regulação das empresas que são responsáveis tanto pela distribuição e talvez inclusive da geração de conteúdo, né? O caso que eu estava citando, não sei se vocês viram isso, num debate com o VP do Google no Brasil e um cara que é amigo dele, que eu esqueci quem é o cara, mas enfim, um cara relevante aí, que ele lutou muito, mesmo sendo amigo do VP do cara do Google no Brasil, e ele não conseguiu tirar um conteúdo que era uma desinformação, que era sobre a esposa dele, né? E eu acho que é isso, é esse poder que as grandes empresas exercem, né? Que talvez a gente também tenha, eu sei que tem algumas coisas encaminhadas para isso, né? Pergunta? Pergunta, sim. Sair de perto aqui. Vocês comentaram antes que é muito difícil poder confiar no que a inteligência artificial diz quando é perguntar. As pessoas perguntam, evidente, então a gente tem um problema. A minha pergunta aqui, os dois humanos, vocês acham que em algum momento vai ser possível que a inteligência artificial consiga fazer essa curadoria e ter de alguma maneira saber que isso ela está dizendo está errado, isso está dizendo está certo? Ou a gente sempre vai depender de uma curadoria humana e especializada para poder confiar no texto? Que tipo é respondido? Sim, tem inclusive uma sigla que eu não vou lembrar agora, mas é uma técnica que tem que é de retrovalidação. Então seria o caso dela justamente perguntar para ela mesma, isso aqui está certo? Só que daí, de novo, ainda é estatística. Tu pode diminuir as chances de ter um falso negativo, mas ainda assim ela pode dizer está certo e não estava. Né? Assim como ela pode dizer que não está certo e estava. Então tem umas técnicas assim, de fazer essa coisa circular, que acontece que tu aumenta muito, né, o processamento. Tu precisa reprocessar coisas para validar. Tem uma questão também que é o fato de o ChatGPT e essas outras ferramentas não serem ao vivo, né? Então elas não pesquisam na internet. Então o que acontece é que logo no início do ChatGPT, por exemplo, tu chegava lá e perguntava qual é a cotação do real para dólar, e ele te dizia R$3. De onde ele tirou essa informação? Ele inventou. É só porque ele não queria dizer que não sabia. Uma técnica que eu uso com o próprio ChatGPT é, antes de eu fazer o prompt, eu digo para ele assim, ó, não minta para mim. Se tu não sabe, fala que não sabe. A partir dali eu começo a perguntar. E aí várias vezes ele diz, não sei. Porque aí ele recebeu a regra de que se tu não sabe realmente qual é, se tu não tem certeza, um grau de certeza, não me diz então. E aí tu consegue dar uma melhoradinha no que ele está fazendo, sabe? Então, mas isso que tu comentou de uma validar a outra, tem técnicas, por exemplo, que tentam descobrir se um texto foi escrito por inteligência artificial, mas até hoje nunca conseguiram fazer funcionar. E da mesma maneira, tentar validar que uma coisa é verdadeira, talvez a forma seria, busca numa fonte confiável. Né? Analisa uma fonte confiável e a partir dela tenta fazer algo. Ou seja, humano seria a fonte mais confiável na maioria dos casos, né? Mas porque existe a questão do erro humano. Mas assim, então é uma questão muito delicada assim, e as tecnologias, as propostas que tem para resolver esse problema hoje, elas acabam se tornando muito caras assim, no mínimo computacionalmente falando, né? Muito legal a apresentação de vocês, parabéns. Eu acho que tem uma questão que eu venho pensando bastante nesse ano, principalmente, né, com a IA, que é o quanto ela está impactando uma coisa que é vital no negócio, que é o modelo do negócio, o modelo dos negócios, né? Porque se a gente pega o modelo de serviço, por exemplo, agência, até a área de tecnologia, o modelo é hora-homem, né? Então, se agora com IA a gente faz mais rápido e com menos pessoas, a gente vai cobrar menos no futuro, então, né? Como a gente vai fazer para continuar crescendo, né? Já que agora a gente tem um copiloto, né? Todo mundo está falando isso. O próprio a Amy Webb, ela deu uma outra palestra, ela falou do Gift Hub, né? Que tem um copiloto lá que programa junto com o cara e tal, não sei o quê. Que eu concordo muito com vocês que isso é muito marketing, mas ao mesmo tempo talvez dê uma visão para quem vai contratar que agora o cara está fazendo mais rápido, com menos pessoas, ele está gastando menos e eu quero pagar menos também, né? Então, qual o futuro do modelo assim, de serviço, né? Isso é uma coisa que eu venho pensando e queria compartilhar isso com vocês e eu Boa. Vocês. Boa, valeu. Tem algumas coisas assim, eu acho que na área de tecnologia é interessante assim, porque quando me perguntam sobre isso, eu acho que eu tenho uma resposta que ajuda a refletir sobre isso de copilotos na programação.
Tá? Trazer para esse mundo. Depois a gente pode pensar em outras áreas. Na tecnologia, tem soluções novas sendo lançadas a cada minuto, a cada hora, a cada dia, sei lá. Então, para um copiloto desses que são utilizados hoje, a grande questão é, tem um framework para criar biblioteca, para criar interfaces gráficas, né? React, já deve ter ouvido falar, criado pelo Facebook, certo? Hoje tu consegue, né? A Zing deve fazer isso lá, deve sim. Bota lá, criar componente de interface, blá blá blá, no ChatGPT, e ele vai conseguir e vai gerar um código. O Saldanha vai dar uma tapeada ali, vai ver o que é, vai clicar, vai dar uma ajeitada, meio que funciona. Tá? Na Dex lá também, meio que isso vai funcionar. E se amanhã o Facebook lançar outra versão do React ou lança outra ferramenta que passa a ser a solução melhor para se desenvolver? E isso é o mundo real, isso é o que acontece sempre, isso é o que acontece há, sei lá, 50 anos de desenvolvimento de software. A gente sempre tem soluções novas sendo criadas para problemas novos que surgem, ou para problemas que existem e a gente quer atacar de outra maneira, né? Então, esses copilotos, na verdade, para a tecnologia eu vejo, e eu acho que se aplica a outras áreas, é ferramenta. Então, isso quando alguém diz assim, o GitHub Copilot agora vai acabar com os programadores, vai acabar com designers e está tudo pronto. Para quem viveu, e tu eu sei que viveu, o final dos 90 ali e tal, o Dreamweaver tinha essa mesma promessa. E depois disso a gente teve N soluções de automação de geração de código. Esses copilotos, eles são basicamente a mesma coisa. Eu também, a gente já conversou sobre isso, né, Felipe? Mas o GitHub Copilot, quem gera código, ou quem gera qualquer outra coisa, é basicamente um Stack Overflow um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais inteligente, né? E que talvez ajude, né, a ter um pouco de rapidez na hora de construir alguma coisa. Mas quem desenvolve software, né, e está desenvolvendo produtos assim, é normalmente assim que se faz mesmo. Tu pesquisa sobre uma coisa, tu copia, cola, altera e tudo mais. Tudo bem, talvez hoje tu tenha uma ferramenta que é um copiloto. Eu acho que para as outras áreas meio que se aplica isso, assim, sabe? Eu sei que de fato impacta e tem impactado, mas o meu questionamento é sempre eu não sei se deveria, eu não sei se tem motivo, assim. Eu não sei se hoje, o Felipe é o CTO da empresa, ele tem que responder. Eu não sei se a gente tem hoje no nosso time dev, se as pessoas estão realmente utilizando, porque como a gente tem um processo de code review para código de software, né, então quem está pareando vai entender. Esse código aqui está meio estranho, talvez. Né? Também pode acontecer com o Stack Overflow, foi lá, copiou, colou e saiu funcionando. Né? Não sei. E tem um fator interessante também, que assim, o mercado se adapta para o que dá dinheiro, né? Isso é fato. Então pode ter esse pensamento, vou botar aqui, vou botar menos esforço, menos tempo, menos hora, né? Da mesma forma, tu poderia ter uma camada de abstração. Tu poderia ter uma biblioteca pronta de componentes React para usar. Então, ao invés de ter um Copilot fazendo para mim, eu pego um negócio pronto de alguém e já utilizo. E aí, também estou economizando hora de pessoas, né? Então, só que tem um fator importante aqui que é matemático, que é interessante, que é o seguinte. Está acontecendo isso muito no jornalismo, tá? Não necessariamente jornalismo, mas com artigos. Tu pega um artigo que um humano escreveu e tu diz para uma IA gerar outro artigo baseado nele. 3.000 vezes. E aí tu tem 3.000 artigos falando da mesma coisa, com outras palavras, outros tamanhos, etc. E aí tu publica esses 3.000 artigos falando da mesma coisa. Tem muita gente fazendo isso. Daí tu distribui publicidade, daí tu, né, enfim, ganha page view. Só que o fenômeno que acontece daqui para frente é o seguinte: as próximas versões da IA vão ser treinadas neles. As próximas versões da IA vão usar os artigos da internet para serem treinadas com mais dados, aqueles bilhões de dados, trilhões e tal. E aí elas vão ser treinadas em artigos que elas escreveram. E o que acontece? Aí tu para de evoluir, porque daí tu não tem mais a parte, daí tu zera a parte de criação. E isso é um problema matemático que já é discutido por cientistas da área de inteligência artificial, que é meio inevitável no formato que a gente está fazendo, que é, eu uso a internet, o conteúdo da internet para gerar conhecimento para IA. Eu uso a IA para gerar conteúdo para a internet. E daí o ciclo se repete. O ciclo se repete lá pela quarta, quinta interação.
todo o conteúdo é o mesmo, porque ela vai usar o próprio conteúdo para gerar o próprio conteúdo, e no fim das contas tu já não tem mais criatividade, tu já não tem mais criação, já não tem mais inovação. No código isso pode acontecer também. Se tu usa IA, a IA estudou o código que existia para gerar código, e daí tu gera, e a partir daqui tu vai usar o código gerado para estudar as próximas versões que tu vai fazer, tu acaba te engavetando nessa mesma situação, e aí tu tem um problema financeiro no mercado, no futuro, que é a falta de inovação. Porque aí tu não tem mais agentes inovando o conteúdo, inovando as coisas, né? E aí é outro problema, né? Ele... Tem um microfone pra ele? Ah lá. Não sei se chegou o microfone, deu toda uma volta. Eu queria fazer uma provocação em relação a isso que vocês estão falando sobre o conteúdo sintético, né? Que a gente está muito acostumado com conteúdo escrito, tu citou, dos artigos, mas isso, toda essa palestra aqui, né, todo esse bate-papo, ele está sendo gravado, daí até o César disse que depois vai publicar no YouTube, então tudo que foi falado aqui é conteúdo novo. Sim. Tudo que a gente fala na nossa casa é conteúdo novo para a Alexa, que está nos escutando ali. Então, eu entendo que essa conta que fazem sobre o conteúdo sintético não está levando em consideração os devices que nos escutam, né? O celular, o Alexa, essa gravação do YouTube, que é conteúdo novo, ou seja, são ideias novas que a gente está transmitindo o tempo inteiro. Então, esse é um contraponto que eu trago, assim, porque é sempre algo que eu fico pensando sobre todos os devices que nos escutam e que a gente está aí transmitindo, acrescentando conteúdo novo para IA. E para ajudar aqui na discussão, eu esses dias me provocaram a ir no ChatGPT, acho que é um exercício para quem usa bastante, assim, acho que é interessante, ir no ChatGPT e perguntar para ele o que você sabe sobre mim que talvez eu não saiba. A resposta é bem legal, para mim, foi legal, gostei sim. Interessante. Ele puxa o saco, né? Então sim. Foi legal. Ele vai falar o que ele acha que tu quer ouvir, sim, mas é interessante, é um exercício interessante de fazer mesmo. E sim, em termos de conteúdo sendo gerado, assim, até a gente viu aquela luta que teve para que o próprio Twitter passasse a utilizar os posts do Twitter, né, como base para a inteligência artificial, e o Facebook querendo usar os posts no Facebook, é muito por causa disso, porque eles já treinaram com toda a Wikipédia. Eles já treinaram com todos os sites indexáveis possíveis. Eles já treinaram com todo um mar de dados que a gente tem. E agora? Daí eles estão se voltando para esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais natural. O problema só aí é que, se tu pega todos os conteúdos das redes sociais, vai ter um monte de lixo lá. Né? Não só pessoas falando coisa errada, mas falando merda. Daí tu começa a ter, tem que ter uma IA para analisar isso aqui. E essa IA tem que ter, então tu tem outras camadas de treinamento. Isso do conteúdo em casa também, tu vai falar de forma informal, o que é na real bom porque está trazendo um outro tipo de conteúdo, né? Uma forma forma coloquial, forma errada. Nós gaúchos aqui que nós não falamos os plural, né? Então coisas assim. Então vai pegar isso tudo ali, né? E aí tem que ver o que é de interesse, o que não é de análise e tudo mais. E entra um pouquinho em privacidade também, aquelas questões de... inclusive tem dispositivos que agora treinam a IA, mas só local. Treinam no teu celular. Não manda para a nuvem para ser treinado em outro lugar e tal. Então vai desses interesses e aí realmente é uma coisa que a gente vai acompanhar os próximos capítulos mesmo, né? Não, e tu citou a Alexa, eu acho que é um bom exemplo, porque assim, sinceramente, quem tem Alexa, o que a Alexa faz de útil, que te resolve a vida, assim? Toca música. Eu sou lista de compras, porque normalmente tu te lembra quando tu tá na cozinha fazendo alguma coisa. Mais alguma coisa? Lembrete. Mas isso aqui é foda na tecnologia, né? Conhecido como celular. Porque não precisaria de toda essa robustez e um device que te ouve o dia inteiro e tudo mais para fazer esse tipo de coisa, né? Tem soluções open source, hardwares open source que fazem a mesma coisa. Eu não tive paciência de montar, mas existe essa solução. Mas eu acho que sim, essa questão de tipo, a gente está gerando muito dado, né, a cada segundo, né? Dado, enfim, biométrico, dado de fala e tudo mais. Mas eu acho que aí, tipo, aí tem que ter uma inteligência em um contexto, assim, né? Então, tipo, se a inteligência artificial da Alexa ali da Amazon evoluir para passar a entender, tipo, as ações e começar a tocar a minha música certa, que ela nunca consegue, esse tipo de coisa, sabe? Aí talvez a gente comece a ter, neste nicho, alguma coisa mais interessante, né? Mas eu acho que, tipo, todas as palavras, ela já sabe, o que falta mais é contexto para conseguir. E eu acho que dentro da inteligência generativa,
parece, pelo que o Felipe mostrou aqui também, porque a gente já está meio que chegando no limite, assim, né, com a quantidade ali de flops e o caralho 4 ali. Então, eu acho que... Mas tem várias outras aplicações que são mais interessantes, assim, né. Mais alguém pergunta? Vai fazer. Um comentário rápido também sobre isso que tu falou da Alexa ser útil e tudo mais, é uma curiosidade que eu acho. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Que pensa em termos de tecnologia e de camadas de abstração, software, hardware, né, e tudo mais. Quando tu pede para a Alexa, por exemplo, né, sei lá, botar um item na tua lista, né? Eu uso o Keep, por exemplo, no Android, mas pede para ela botar um item na tua lista. Ela está tendo que fazer uma análise da tua voz, ela tendo que mandar esse conhecimento que ela entendeu para a nuvem, os servidores vão ter que processar aquilo ali, conectar com outras APIs, fazer um monte de coisa para daí botar dentro de um banco de dados em algum lugar e avisar o teu celular que tu botou um item na lista. Vale todo esse esforço em termos de hardware, de rede e tudo mais, podia pegar o celular e botar leite na lista. Ou um papel, caneta. Mas aí já está sendo analógico, né? Mas eu quero dizer, tipo, o esforço e todas as camadas para que tu consiga botar um item numa lista, sabe? A gente usa, eu uso também para isso, tá? Mas é curioso a forma como o humano trabalha com as coisas como inteligência artificial e essas múltiplas camadas. Agora eu tenho uma camada que permite que eu sete o despertador falando para ele. Não podia apertar um botão e ele ativar o despertador. É tão difícil assim, sabe? É interessante, mas olha quantas camadas, quantas idas e voltas e rede, internet, servidor Linux e eletricidade para tu poder poupar um toque no teu celular. É basicamente isso que tu tá fazendo, sabe? Então, essas camadas, a gente tem que entender quando é realmente útil, tipo, vai salvar uma vida, vai fazer uma coisa legal, útil, vai otimizar o teu dia, ou é só uma legalzice, assim, que talvez seja meio desnecessário, né? Mais alguém, gente? Pergunta? Qualquer coisa. Podemos passar a régua? Eu não sei nem que hora. Agora são 8 da noite. Podemos? Acabou? 8 horas já, né? Horas falando. Valeu, gente.